Aqui estou eu indo gravar mais uma temporada do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Estou saindo de casa agora para gravar o primeiro episódio. Eu estou saindo aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro para ir para Barra, para conversar com ela, que não é uma pequena empreendedora, ela é uma empresária internacional que está cheia de história para contar dessa internacionalização da empresa dela. E eu estou muito ansiosa para bater esse papo. Então me espera, Camila, que eu estou chegando. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira temporada do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Eu nem acredito que a gente já está na terceira temporada. Eu estou muito feliz de iniciar mais uma temporada aqui junto com vocês, mais uma sessão de bate-papo aqui junto com vocês. E olha, o episódio de hoje foi difícil de marcar, porque essa pessoa, ela não é uma pequena empreendedora, ela é uma grande empresária internacional, uma pessoa muito requisitada pelo mercado, mas eu consegui e confesso que eu não tenho nem roupa para estar aqui agora. Eu já vou chamar ela aqui para se apresentar, mas antes eu quero pedir para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor, já se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas que possam também querer saber sobre empreendedorismo, internacionalização de negócio e muita coisa que a gente vai falar aqui hoje. E também não esqueçam de incentivar o nosso convidado de hoje, a Camila Afonso, do Légio Group. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Nossa, é uma honra, um privilégio estar aqui. Não, a honra é minha, gente. Pelo amor de Deus, mais uma vez, eu não tenho nem roupa para estar aqui com você hoje. Você é minha amiga mais criativa, né? Acho que assim, uma admiração enorme que a gente tem, né? Você fez parte de tudo isso que a gente construiu desde o início. É uma história bacana que a gente tem junto, né? É mútuo. Camila, quem é Camila? O que ela faz? De onde ela veio? Se apresenta um pouco pra gente. Então, eu sou hoje, né? Sou dona, fundadora, né? Do Légio Group, né? Fundei o Légio Group há 8 anos atrás com meus 3 sócios, né? E aí, hoje, né? A gente tem o que são as consultorias Légio Máximo, né? Eu sou responsável por uma parte grande do negócio, né? Então, a parte que é relacionada a projetos do setor de infraestrutura, né? Tudo que é relacionado a novos negócios, né? Os projetos da Máximo, né? Que também é a nossa unidade de negócio voltada para bens de consumo. Então, é uma quantidade grande de coisas no dia a dia. Por isso que a agenda é complicada, mas a Bianca sempre tem prioridade. Isso é mentira, tá? Foi fácil de marcar assim, não é verdade. As nossas agendas... Camila, sabe uma curiosidade que eu tenho? Eu tenho até vergonha de ter essa curiosidade, porque eu e a Camila, a gente já se conhece há quase 9 anos, né? Então, a Légio existe há quase 9 anos. E eu comecei a prestar serviço para eles como designer lá no começo. Logo no início, não tinha nada. Era e só a gente tá junto até agora. Camila, você é formada em quê? Você acredita que eu tenho essa curiosidade? Eu sei que você é engenheira. A gente fala quase toda semana, fala sério, olha só. Mas, Camila, eu não sei. Perdoa. Vamos lá, eu fiz engenharia de produção, né? Eu estudei na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Comecei a faculdade em 2007, e aí, junto, né, com a faculdade, né, no vestibular eu prestei para engenharia de produção, mas eu comecei a fazer as matérias de um outro curso de graduação, que é matemática aplicada. E aí, porque eu sempre gostei, né, de matemática, né, eu estudei matemática no nível mais profundo, né, no ensino médio. Então, foi uma coisa que para mim fazia sentido na época, jovem, né, você tem, né, muita energia, né, coisas para, né, descobrir. Então, eu comecei a fazer as cadeiras da matemática e acabei, né, conseguindo me formar nas duas, né, graduações, né, no mesmo período na faculdade. Então, foi um período intenso, mas foi bem legal, assim, né, são memórias bacanas que eu tenho dessa época. Tá vendo? Eu sabia que você era engenheira. Eu sei que todo mundo na Légio é engenheiro. Maioria, mas tem tanta engenharia que eu não sei qual é. Você é quase uma engenheira. Eu falo pro pessoal que você é uma designer e engenheira. Quando eu falo de realizar, eu falo. Você é designer e engenheira. Foi difícil. No começo eu falava assim, cara, tipo assim, por que eles estão querendo tão óbvio? Eu gastei um tempo aqui pra criar uma coisa fora da curva, mas precisava ser óbvio. Não existe outra pessoa no mercado que consiga trabalhar com engenheiro como você. Eu acho que você consegue muito bem traduzir o que a gente quer transformar, quer assim, comunicar de uma maneira, assim, eu entendo que é difícil, porque os briefs, quando você fala para mim, não, passa o brief, e aí eu passo e falo assim, não entendi, eu não explico jeito. Mas agora você já está acostumado a entender melhor. Sabe que tem uma coisa que é um desafio,
que fazer o simples, às vezes, é mais difícil do que fazer o rebuscado, cheio de volume, né, no design. E é um desafio entregar entregar uma comunicação para um engenheiro, que precisa ser simples e direta, quanto designer. Eu me treinei. Hoje, eu posso dizer que eu sou especialista nisso, eu atendo todo mundo desse nicho de consultoria, mas no começo eu tive que me treinar para atender vocês, assim, sabe? Foi Mas não é de mim que a gente vai falar aqui hoje. Mas é importante, porque isso é parte do que a gente vai falar, né? Com certeza. Eu acho que parte, né, do que a gente, né, construiu, né, em termos de história, de posicionamento de marca, né, que eu acho que é uma parte importante do que dessa história, né, é uma parte que é um desafio grande. Você foi parte fundamental disso, né, de como comunicar o que a gente queria, né, como traduzir essa comunicação bonita, sofisticada, né, e ainda assim séria, né, e é um desafio de, no final do dia, assim, o que eu vejo é que você consegue, como você falou, né, você se treinou, mas na verdade você consegue transformar o seu talento e a sua arte em algo que está a serviço do outro, né? E o artista tem dificuldade de fazer isso. Você é uma artista, mas você é uma artista que consegue transformar o que você consegue enxergar, o que você quer fazer, para refletir o que o outro quer. Isso é muito difícil. É muito difícil. Você é especialista com certeza. Eu acho que a minha compreensão de tudo isso, né, melhorou, porque eu comecei a prestar serviço para vocês quando eu era só designer, né? Não que ser designer é só isso. Sim. E no meio do processo eu abri uma empresa. Eu até, na época eu tinha alguns clientes, eu abri mão de todos os clientes, eu cheguei pra Camila e falei assim, Camila, eu não consigo abrir mão de vocês, essa gente eu gosto muito. Mas eu tô com esse problema agora de tempo, eu tô cuidando da minha empresa. E daí, quando eu fui cuidar da minha empresa, algumas coisas melhoraram o meu entendimento, sabe? Eu passei a entender que os meus clientes eram empresários, que eles tinham algumas dificuldades, que eles precisavam de alguns resultados, que antes isso não era claro para mim só quanto designer. Então foi bom estar do outro lado, assim. Sim. E voltando, eu sabia, Camila, eu já sabia que você era algo fora da curva. Na verdade, assim, todo mundo que conhece a Camila tem uma admiração profunda por ela. Então você fez 2 faculdades de uma vez? 2 faculdades. Foi um período, assim, foi pesado, né? Porque você tem ali no curso básico, né, da engenharia, você tem muitas matérias de exatas, né, cálculos, né, álgebra linear, programações gerais. E essas matérias têm uma eficiência, né, que eu consegui, né, colocar, de fazer já na matemática. Na verdade, quem conseguiu fazer isso na época, depois eu não tenho notícia, mas isso era uma parceria, né, que o coordenador da engenharia de produção estava fazendo com o coordenador da matemática aplicada, que era um curso recém-lançado. Na época, né, 2007, hoje ele é um curso que, na verdade, ele até já avançou para outras universidades, já gerou até concorrência, de tão bem sucedido que foi, né, porque ele era um curso aplicado a negócios, né, tinha uma frente aplicada à biologia, outras, né, práticas, mas era matemática aplicada a negócios, o principal objetivo daquele curso. E ele teve muito sucesso no mercado, né, eu lembro que ao longo do meu período na faculdade, né, os 5 anos, eu vi o curso tomando forma, bancos investindo, né, em salas, infraestrutura, o que na UFRJ é uma coisa que é importante para o aluno, né? Infraestrutura de uma faculdade pública, ela é um desafio. Você tem algumas engenharias que têm essa oportunidade, né? A produção tem uma infraestrutura bacana, petróleo tem uma infraestrutura bacana, mas não são todas que têm essa oportunidade, e a matemática aplicada conseguiu se colocar dessa maneira. Então, a gente estava ainda ali no início, né? E aí, quem teve a vontade de fazer isso na época foi mais uma grande amiga minha também, que é, né, brilhante, né, a Regina. E a gente teve essa eficiência, a gente procurava fazer as matérias, né, na matemática mais fortes, né, cálculo, né? Então, cálculo da engenharia tinha 4 horas por semana, na matemática tinha 6. Então, o coordenador, ele já tinha vontade de desenvolver a parceria, ele entendia o currículo, então isso foi facilitado. O que, né, acabou, no meio do curso para o final, né, acabou sendo aí um pouco mais de criatividade, né, seria a parte aplicada a negócio. A gente consegue aplicar a parte do conteúdo, né, do currículo da produção, né, mas uma outra parte não. Então, aí a gente teve que, né, basicamente foram 5 anos de faculdade com muitas matérias até o final, né, não teve aquele momento que normalmente o pessoal tem, mas do meio para o fim, que o currículo fica um pouco mais, né, tranquilo, pelo menos na produção, né, eu sei que outras engenharias começa a pegar, né, o bicho pega um pouco mais para frente, mas eu não tive essa oportunidade, então até o final eu tive que levar uma faculdade pesadinha. Mas foi bom, assim, eu gosto, né, de estudar, eu gosto de aprender. Para mim não é um sacrifício, né, não vou falar que foi algo que, eu me sacrifiquei para fazer isso, foi uma superação, não foi, eu gosto, né, para mim é uma fonte de prazer, de fato.
É difícil horas, né, e conciliar com estágio, né, com várias coisas, mas, é, hoje em dia só por coisa boa, pelo que eu lembro, assim. E sabe uma coisa que me deixa curiosa em relação a saber agora que você fez 2 faculdades? Que quando a gente está fazendo a faculdade, a gente projeta um sonho de chegar no mercado. Então eu quero sair, né, meu sonho é sair daqui, trabalhar num lugar, trabalhar no outro, fazer isso, seguir esse caminho. Você com 2 faculdades, você tinha esse sonho ou isso foi acontecendo na sua vida? Já que você entrou para engenharia, começou a fazer matemática, e daí como que foi, assim, a sua entrada no mercado de trabalho? Para que lado você foi? Como que isso foi se construindo na sua cabeça, já que você estava tendo 2, apesar 2 linhas de formação muito parecidas, mas 2 formações diferentes? Sim. É, e acaba que é como você falou mesmo, né, elas têm uma raiz em comum, mas elas têm caminhos, né, diferentes. Eu comecei a fazer estágio, né, ainda na faculdade, no 5º período, né. Na verdade, eu comecei a trabalhar logo que eu entrei na faculdade, né, então eu comecei a trabalhar dando monitoria, né, era comum, assim, meu grupo, né, meu círculo de amigos, né, como a gente gosta de estudar, né, o pessoal que se dedica mais, todo mundo procurou fazer alguma monitoria, alguma coisa em algum local e foi o caminho natural de todo mundo. Eu comecei dando monitoria, né, no início da minha carreira ali, né, então trabalhava, dando aula particular, né, fazendo essas coisas dentro de, né, trabalhava dentro de um grande colégio no Rio de Janeiro. E aí no ano seguinte eu tive a oportunidade de trabalhar no CNPq, né, como bolsista de iniciação científica, ainda na matemática, né, então dentro da matemática isso é um requisito, eu tive muito cedo a oportunidade de conseguir a bolsa e um orientador, né, um professor também brilhante. E o que é engraçado, e hoje eu vejo isso, né, porque lá atrás eu não tinha essa, a gente vai ficando, né, um pouco mais velho e vai olhando para sua própria vida com perspectiva, né, isso é engraçado. Eu acabei fazendo minha primeira linha de pesquisa era de matemática pura, assim, matemática puríssima, então axiomas, né, assim, axiomas de Peano, né, então a gente falava do que é a base da matemática, o que não tem nada a ver com uma engenheira, né, na época. E eu não sei por que isso aconteceu na prática. Na verdade, eu acho que foi o professor que tinha, né, a oportunidade de ter uma bolsa, né, eu consegui, né, a oportunidade de ser convidada, e foi isso, não tinha uma lógica muito grande. O segundo projeto que eu fiz com ele, com esse mesmo professor, porque ele trabalhava com programação, aí já foi uma coisa um pouco mais aplicada à programação, mas ainda em matemática hard, assim, né, era, né, eu estava, na verdade, construindo um método, né, na verdade, usando programação para identificar eh, funções que tinham descontinuidade. Então, assim, não era uma coisa aplicada, né? Isso estou querendo dizer, era uma coisa bem pura. E ali eu fui até, talvez, eu fiquei uns 3 anos, talvez, fazendo pesquisa. E no meio desse período eu comecei a fazer o estágio. No 5º período eu estava fazendo já o estágio. Então, parei. Aí eu já não fazia mais a monitoria, né? Que aí não fazia sentido. E aí eu continuei na iniciação científica, na pesquisa, e comecei o estágio. E aí eu fazia um estágio, né, comecei a trabalhar com consultoria, né, ali ainda muito jovem, né, e aí tive contato, né, com o que foi, né, a base de conhecimento que construiu, né, o que é hoje a empresa, né, o Légio Group, que é a área de logística, a área de supply chain, né, que foi o que a gente realmente usou ali para construir, né, os primeiros trabalhos, enfim. Então, comecei a trabalhar com consultoria e gostei muito, né, eu acho que a consultoria, ela é uma carreira difícil, é uma carreira que não é todo mundo que se sente confortável, porque você tem momentos de pressão muito mais frequentes do que outras carreiras, né? Você tem que continuamente demonstrar resultados em situações diferentes, né? Então você não tem aquela rotina, né? Não é um trabalho de rotina, é um trabalho de desafio, de aprender e criar a todo momento, né? Então você tem que ter você tem que gostar, primeiro, né? Gostar de aprender, gostar do desafio de estar numa posição vulnerável, ou seja, você estar numa situação em que você tem que aprender e construir com aquele conhecimento, ou até avançar no conhecimento que você já tem, melhorar o teu conhecimento, né? Então isso é essa velocidade, né, de construção, não é algo que a maioria das pessoas não gosta tanto. Eu gosto muito, né, e acho que a maioria das pessoas de consultoria gosta. E a questão de você estar o tempo todo tendo que trazer resultado, né, porque você, né, e aí isso acho que é a base, né, do que a gente tem enquanto Légio Group, e você percebe isso, né, na nossa rotina, né, com a nossa turma lá. Você tem que ter um respeito muito grande com o investimento que o cliente está fazendo, com o tempo que o cliente está dedicando àquele trabalho, né. Os trabalhos, eles são os trabalhos que a gente tem a oportunidade de fazer no Légio Group são trabalhos que fazem parte de momentos de mudança muito grande das empresas. São empresas que elas estão realmente investindo seu tempo, investindo seus recursos em se tornar cada vez melhores.
Então, é um desafio, né? Você se inserir nisso e aí somar. Não é todo mundo que gosta. Eu percebi, né, logo muito cedo, que era um ambiente que eu gostava, né? Que eu tinha interesse. E ali eu segui, né? Eu fiz muitos anos de estágio, né? Continuei, né, nessa mesma consultoria até eu me formar. Depois segui nessa consultoria mais uns anos, né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer meus sócios, né? Trabalhamos todos juntos lá, né? A gente tem uma amizade muito longa para além da empresa mesmo. Que bom. Eu queria chegar nesse momento onde você conheceu seus sócios, porque é muito curioso tudo isso. Primeiro, que bom que eu estou finalmente conhecendo a sua história, porque tudo se encaixa. Como eu trabalho com a sua empresa, a metodologia, todo o sistema, tudo se encaixa, até mesmo por conta dessa matemática toda. Assim, você trabalhar um pouquinho com a Camila, você vai ver que é tudo bem regradinho, bem organizado, negócio milimetricamente pensado, sabe? Assim, faz muito sentido. E o curioso que eu quis chegar, e você falou assim, foi lá que eu conheci meus sócios. E uma curiosidade que a gente vai ter nessa terceira temporada é porque geralmente quando a gente fala com sócios aqui no Meu Amigo Empreendedor Podcast, a gente fala com eles juntos. Mas dessa vez a gente vai falar com sócios separados, porque são duas personalidades totalmente distintas, duas visões totalmente distintas de um mesmo negócio, vai ser maravilhoso. Só que a gente vai fechar a temporada com o sócio da Camila. E a gente tá abrindo com ela porque ele mora em Curitiba, enfim, uma agenda mais difícil, por isso que ele não tá aqui agora. Mas, muito interessante tudo isso, você chegar ali, porque exatamente por causa disso. Os seus sócios, né, eles são muito diferentes de você, Camila. E tem uma coisa que eu vejo neles, eu posso agora ter uma percepção errada do mercado. Os seus sócios, eles são muito padrão de mercado, desse tipo de consultoria que vocês oferecem. E você não é esse padrão. Então, primeira coisa que eu quero saber aqui. O que é a Legio Group? Que a gente já começou a falar da Legio Group. Então, apresenta a Legio Group. Você já apresentou no começo, falou da Máximo, mas apresenta um pouco mais a fundo, assim, né, as soluções que a Legio traz. Vamos falar um pouco mais da Legio. E como que foi você se encaixar com o Delia e com os seus sócios, que são os engenheiros Caxias, mas não Caxias do lado ruim, não. Mas eles são assim, ó. A personificação do engenheiro de produção dele para mim, sabe? É um cara muito inteligente, muito interessante, com uma cabeça muito técnica e com uma cabeça de processo, sabe? E você é uma pessoa feminina, comunicativa, tanto que você cuida do marketing da empresa. E também tem essa coisa de você estar num ambiente muito masculino, sabe? De pessoas, de engenheiros mais velhos e você nova, que a Camila é nova, gente, é mais nova que eu. Nova mulher com toda essa experiência, como você conseguiu se impor? Em que momento você fechou o negócio para esses caras e vão abrir uma empresa, entendeu? Muito, assim, né, o ambiente de engenharia, né, eu acho que ele é um ambiente que ainda é mais masculino do que talvez outras carreiras. E a engenharia de produção, ela tem talvez um equilíbrio até um pouco maior do que outras. Mas, assim, meus sócios, né, são mais engenheiros. Acho que né, o homem, ele tende a ser um pouco, né, mais... talvez ter essa característica um pouco mais, né, cartesiana, né? É o Delia, né? Eu acho que o Delia que, né, toma conta, né, de tudo, né? E aí, né, eu junto com ele, né, a gente toma conta do negócio. O Delia, ele é engenheiro mesmo, né? A cabeça dele é de engenheiro, mas ele é eu acho que ele, né, o que eu vejo, ele é um engenheiro extremamente criativo. E, assim, o Delia é a pessoa que eu conheço que tem mais facilidade em enxergar ideias e inovação e trazer para a prática, no dia a dia dele. É impressionante, você deve perceber isso também. O Delia é, de longe, uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci na vida. Porque, tipo assim, ó, de longe, ele já passa o ar. Se eu bater um papo com esse cara, eu vou sair desse papo com muita coisa legal. Quando você começa a bater um papo com ele, você começa a descobrir nuances. O Delia tem nuances, tipo assim... Ele começa a falar da experiência dele como engenheiro de produção, de repente ele cai para uma coisa de salvar animais, e daí daqui a pouco ele tá andando de bicicleta por Curitiba inteiro, e daqui a pouco você volta para uma parte técnica. Ele é uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci na vida, de ter essas nuances, essas variações, e que eu acho que leva ele para esse lado criativo. Ele não se fechou só no padrão dos engenheiros, apesar de que essa é a visão que ele passa pra gente em primeira instância. A personalidade dele, né, é muito sério, assim, né, eu acho que por ele ser muito discreto, né, muito disciplinado, né, muito rigoroso, isso a gente acho que tem bastante
eu vejo assim, a gente tem algumas características básicas em comum, né, muito claras. Ele é um cara muito disciplinado, muito organizado. E eu sou muito disciplinada. Eu sou muito organizada como pessoa e eu sou muito disciplinada pela minha história, né? Eu estudei no colégio militar, entrei no colégio militar com 9 anos. Então, a minha cabeça, ela é disciplinada, né? E eu não só na minha vida, né? Até pela forma que eu fui criada. Minha mãe é muito organizada, minha mãe é muito, né, assim, estruturada para fazer as coisas. Tem muita facilidade de fazer planejamento de longo prazo. Isso, né, dentro da experiência que eu tive no colégio militar, né, e da minha personalidade já me tornou uma pessoa, como você falou, tudo o regradinho, até para, né, no limite da chatice, mas eu sou isso realmente na rotina. E o Delia também, ele é um cara que tem muita facilidade, ele naturalmente é um cara que é organizado, estruturado e consegue colocar as coisas, as ideias na prática, né, isso a gente tem claramente em comum. Ele é um cara que adora aprender, estudar coisas novas e ele aprende sozinho, né? Ele corre atrás de conhecimento sozinho de coisas que interessam a ele. E é como você falou, né? Ele tem interesses diversos, né? Então, não só ele é um cara que é extremamente preocupado e sensibilizado com questões de ambientais, questões de causas animais, como ele também é profundo conhecedor. Então, ele lê livros técnicos sobre o assunto, né? E essa facilidade, esse gosto que tem por aprender é uma coisa que a gente tem em comum, né? E ele, assim, da maneira dele, eu da minha, mas ele me surpreende muitas vezes, né? Com ideias que ele já traz, não só a ideia, né? Que eu acho que eu nesse aspecto eu sou um pouco diferente dele, eu trago muito a ideia e vou testando, vou construindo. Ele tem a ideia, ele estuda, ele vai atrás do que tá, né? O que tem de conhecimento técnico mais profundo, mais moderno, das grandes universidades globais, lê e já vem com a ideia formatada. Então, isso a gente é muito parecido também, né? Parecido, mas complementar, né, Camila? É um igual diferente. Né? Assim, né? Tem, lógico, essa coisa mais de comunicação, né? Eu sou muito comunicativa, eu gosto muito, né, de conversar, né? De né, trazer as coisas, né, da maneira. E ele é um cara muito, né, calmo, muito tranquilo, muito, né, ponderado. Isso eu acho que é complementar também, né? Porque de alguma maneira a gente vai construindo junto o que tem que ser feito, né? E aí ele traz um pouco de calma para mim, né? Eu sou muito acelerada, né? Eu tenho essa questão muito de ser competitiva, né? E querer sempre fazer o melhor, e não só para mim, para os outros, né? Então, essa velocidade minha, ela acaba às vezes precisando de uma tranquilidade que ele traz. E, assim, certamente é bastante complementar. E ele Você deve perceber isso também. E ele precisa da sua velocidade. Porque eu acho que o crescimento de vocês tá nesse lugar onde tá, e eu quero voltar para falar da Lerge, porque você é acelerada. A Camila, assim, a gente fez uma reunião esses dias, eu tava na reunião com uma consultoria externa, ele falou assim, a Bianca me contou a história da marca, daí eu fiquei morrendo de vergonha, eu falei assim, não acredito que ele tá expondo isso aqui. Mas, assim, a Camila foi uma oportunidade de mercado, vou lá. Bianca, cria uma marca que sexta-feira tem uma reunião, eu quero chegar lá com uma empresa pronta, entendeu? Eu acho que se você não tivesse essa coisa, a tranquilidade do Delia, eu acho que a LED estaria onde ela está agora, numa outra velocidade. Não estou falando em faturamento, né? Eu acho que estaria faturando porque ele é muito responsável, mas eu acho que não sei se... Será que vocês estariam com tantas empresas assim? Com um grupo tão grande? Não sei, eu acho que essa sua velocidade puxa o Delia e ele te acalma nessa outra parte. E também tem a questão assim, talvez eu tenha perspectiva, né? E aí tudo na vida ela é perspectiva, né? E ponto de vista. E eu posso ter um ponto de vista do Delia ser mais calmo, porque eu tenho um ponto de vista mais acelerado. E eu tenho, né, a impressão, né, conversando com pessoas que conhecem bem o Delia, que não acham isso dele, né? Então eu acho que também tem uma coisa do Delia, ele fazer esse papel pela experiência dele, né? E aí acho que pro pessoal que está assistindo, né, que não tem essa visão, né? A gente fundou o Légio Group, né? O que era Légio na época, né? Fundamos o Légio Group lá, né, no início de 2016. E o Delia, ele era um sócio dessa consultoria onde nós trabalhávamos juntos, né? Então ele era, na época, né, ele chegou a ser o meu chefe, né, meu tutor direto. E eu trabalhei, né, fiz alguns projetos diferentes com ele, né? E o Delia tem mais de 20 anos, né, a mais do que eu de idade. Então ele traz, né, ele trouxe o que é a experiência, né, a visão ponderada do caminho que tem que ser traçado, né, e o que foi a base, né, do que a gente usou para construir a empresa, né, a base de clientes, a base do que fazer, de metodologias, o início todo, né, foi muito baseado na experiência dele, no nome dele, né, não tem a menor dúvida disso, eu tinha 27 anos. Tanto que eu tinha medo dele no começo.
mas isso é a imagem dele mesmo, né? Ele é uma pessoa, como ele é um cara muito sério e justo, ele inspira né, acho que esse respeito de todo mundo, né? É todo mundo mesmo, né? Acho que dentro da empresa é a mesma coisa. Mas ele fez como que foi, né, o processo? A gente trabalhava junto já nessa consultoria. Eu não trabalhava diretamente com ele, né? O Deli, ele era o sócio responsável nessa consultoria, né? Pelo maior, né, faturamento dentro da empresa em um único setor, né? Ele já era o responsável pelo setor de petróleo e gás. Então, ele tinha um faturamento bastante relevante, né? Que, né, em alguns anos ali se aproximava de, né, perto da metade do faturamento do que era a consultoria. Então, ele tinha uma responsabilidade imensa. Tinha um time muito grande que trabalhava com ele em consultoria, né? Na maneira como a gente se organizava. A consultoria ela não costuma ter, né, esses times dedicados, até pela natureza do que é a necessidade de você né, ser flexível, se adaptar ao que tem de carteira de projetos no momento, mas ele tinha tantos projetos recorrentes, né, e longevos, né, projetos de contratos que, né, perpassavam anos. Ele tinha uma equipe grande dedicada. E aí a gente, né, fiz um ou outro projeto com ele diretamente, né, chegou um momento que ele se tornou meu tutor, né, então ele era responsável pelo meu desenvolvimento, aprendi, assim, lições que eu ainda aprendo com ele, né, todos os dias, mas ali, né, comecei a ter mais proximidade com ele, mais ou menos, a gente está falando de, talvez, 2013, né, um pouco antes da gente, né, de fato, fundar o que é o Légio Group, e a gente já dividia, né, talvez a vontade e o gosto de discutir estratégia. Eu acho que isso foi a primeira coisa que me aproximou do Delia. Na prática, né, da rotina para além de projeto. A gente gostava de discutir estratégia, gostava de discutir negócios. Então, eu lembro que ele me indicou o primeiro livro que eu li, né, importante sobre estratégia, fora os livros da faculdade, que são livros bacanas, né, dão aquele referencial teórico que todo mundo tem que ter, mas livros mais especializados. Ele me indicou o primeiro livro, né, que é o livro que trata das disciplinas de valor, para a gente discutir, falar sobre isso. Não tinha nenhum objetivo específico, era discutir. Né, a gente fazia muitas discussões no dia a dia, né, sobre a visão, né, de negócios, como as coisas deveriam acontecer, porque a gente fazia discussões da dinâmica de projetos, né, de como, né, diferentes projetos funcionavam, com diferentes temas, com diferentes perfis de equipes. Então, isso, né, acabou que a gente se aproximou. Né, o outro sócio, né, que né, quando a gente abriu o Légio Group, né, que abriu junto com a gente, é o Fabrício, né, o Fabrício já tem uma idade bem mais próxima à minha, né, ele é poucos meses mais velho que eu. E ele, na equipe, né, que a gente estava nessa consultoria anterior, a gente tinha um papel bem diferente, né? Eu trabalhava nos projetos mais voltados para a infraestrutura, né, em que se pensa que no início, naturalmente, né, eu acabei me direcionando para projetos mais técnicos, né, com uma base matemática mais forte, né, otimização. Então, por conta da parte falar de infraestrutura, que eu sei que isso é muito natural para você, mas eu demorei muito para entender o que ela faz. Infraestrutura do quê, assim? Porque o Delia trabalhava com petróleo e gás. E aí já é mais fácil de entender. Petróleo e gás a gente já sabe o que é. Brasileiros entendem mais facilmente. O Brasil depende muito de petróleo e gás hoje em dia. Sempre dependeu. Você trabalhava com a parte de infraestrutura. Que infraestrutura? O que é infraestrutura, assim? Então, a consultoria que nós trabalhávamos juntos anteriormente, ela é uma consultoria que era dedicada a estudar logística, né? Então, por essa dedicação a estudar logística, todos os temas que eram pertinentes, né, e é uma consultoria, né, que, né, foi, acho que, a primeira entrante nesse mercado, então tinha um portfólio que realmente cobria bastante coisa do tema. O que eu falo aqui de infraestrutura é infraestrutura de transporte. Então, a infraestrutura, ela se divide, grosseiramente falando, em duas grandes áreas, né, infraestrutura econômica e infraestrutura social. Né, a infraestrutura econômica, ela é a infraestrutura que, né, como o nome diz, ela suporta a economia. A infraestrutura social, a gente vai estar falando aqui de saneamento, por exemplo, né, de temas relacionados à sociedade, né? E aí a infraestrutura precisa prover esses sistemas básicos para que a sociedade funcione. Quando a gente fala de infraestrutura econômica, a gente já tem um subgrupo que é a infraestrutura de transporte, que é o que a gente trabalha. Então, a gente vai falar do que são grandes estruturas que estão a serviço da movimentação de cargas, da movimentação de produtos. Então, portos, ferrovias, dutos, né? Então, todo esse tema, né, relacionado a esse conjunto de atividades. E como desenvolvê-las, principalmente, né, que é o que o Brasil precisa organizar normalmente, né? O Brasil, ele, por ser um grande, né, não só, né, um grande player do setor de petróleo, né, mas também ser um player central no atendimento da demanda alimentar do mundo, né?
segurança alimentar do mundo, né? O Brasil está no centro dessa discussão, e não só né, quando a gente fala de commodities alimentares, né, soja, milho, né, a gente está falando também de outros tipos de commodities onde o Brasil tem um papel central no atendimento de demanda, como celulose. Então, o Brasil ele depende muito profundamente de infraestrutura. E, por outro lado, o que vai de encontro a isso, né? E aí, só para contextualizar, eu acho que todo mundo... É muito frequente a gente perceber uma frustração, né, do cidadão brasileiro em relação à velocidade como as coisas funcionam aqui, né? Falar, mas a China faz isso muito mais rápido, né? Enfim, sim, a nossa história, né, em particular, o que é o Brasil, né? O Brasil é um país onde a estabilidade da moeda é muito recente, né? A gente teve uma estabilidade econômica em meados ali da década de 90. Antes disso, a gente veio de um histórico de instabilidade econômica muito intenso, né? A gente tinha episódios de hiperinflação repetidos e muito, muito fortes. Então, o país ele tinha dificuldades estruturais quando a gente fala da necessidade de você viabilizar investimentos de longo prazo, né? E esse tipo de investimento, de infraestrutura, ele é um investimento que precisa olhar ao longo prazo. Né? E num ambiente onde a gente não tem mais, né, uma situação de um governo que controla todas as decisões do país, né, e aí a gente, né, entrou nessa situação, né, mais ali também, né, amadureceu essa visão na década de 90, essas duas coisas criaram um terreno fértil para que a gente aí sim se tornasse protagonista nessa discussão, né, enquanto sociedade, né, e não direcionados eventualmente para um governo forte. E a sociedade ela precisa de tempo para amadurecer esse tipo de discussão, esse tipo de cálculo, né? E aí a gente começou a falar de infraestrutura de longo prazo, né? Da participação dos empresários nesse jogo, né? E o governo não necessariamente tendo que construir tudo isso, né? Com seu investimento próprio. É lógico que o governo sempre vai ter um papel no desenvolvimento de infraestrutura, seja social, seja econômica e naturalmente transporte. Mas essa é uma fronteira que o país, eu vejo que ele tem amadurecido naturalmente pela sua posição. Enfim, então a gente precisa, né, dentro desses projetos, aí voltando um pouco para a atuação nossa, né, infraestrutura, como eu falei lá atrás, que, né, um pouco do meu papel, né, na consultoria anterior, que foi o que a gente, eu acho que amadureceu muito no Legio Group, né, abordagens, metodologias. O tema, né, da infraestrutura não é só um projeto específico, né, pontual, mas também participar dessa discussão coerente de planejamento de longo prazo. Muitos desses projetos que a gente analisa, que a gente, né, projeta, que a gente estrutura, eles têm a sua, né, eles fazem sentido, né, no futuro. Então a gente precisa ter métodos muito precisos para estudar o futuro, né? É quase uma máquina do tempo, eu brinco, né, com o pessoal. E aí, de novo, né, a raiz técnica da matemática para mim é muito útil, né, e dos meus sócios também, né? E aí, voltando um pouco, né, eu estava falando do meu segundo sócio, né, o Fabrício, ele tinha um papel diferente, né, o papel também de trabalhar com esse tipo de discussão de modelagem, né? O Fabrício é um cara profundamente inteligente, então sempre teve essa facilidade de fazer discussões de modelagem, né, matemática, e ele participa, né, até hoje tem esse papel dentro da empresa, né, de discutir esses problemas hipercomplexos, né, o tanto utilizando modelos de otimização, e otimização basicamente é fazer algo ser o mais eficiente possível através de matemática, né? Então, se você quer entender o que é o melhor fluxo possível para um produto, é a otimização que você está falando. Tem uma outra abordagem que é a simulação, né, que ele gosta muito também, né, que eu acho que talvez é o que ele primeiro começou a trabalhar, né, que deve ser o que ele mais tem prazer de fazer. Que, na verdade, a simulação, ela é ser uma máquina do tempo, né? Você constrói ali um modelo que ele é matematicamente ele é a realidade, então você transforma a realidade em matemática e você usa, né, um software, usa né, qualquer tipo de recurso para você fazer a realidade acontecer uma quantidade infinita de vezes, como se o tempo passasse, e aí você estuda o resultado. É muito interessante, assim, né, quando você pensa quase que filosoficamente, né, mas no final do dia é isso que a gente faz, né, que é o Legio Group, né, o Legio Group é isso, né, a gente usa técnica, usa matemática, usa recursos para suportar decisões, no geral, mas trazendo muito essa necessidade da gente antecipar riscos de uma forma muito clara e precisa, né? Sem precisar vivê-los. Então, em N, né, aspectos, em N dimensões diferentes, é isso que a gente entrega, né, como valor, eu acho, né, pro negócio, né, dos clientes, quando a gente é convidado e tem a oportunidade de fazer. E essa junção dessas três inteligências, seria interessante trazer o Fabrício aqui também, mas o Fabrício é tímido. Não sei, ele fala baixo, ele quase não conversa comigo, mas seria interessante também. Essas três inteligências formaram uma empresa ali atrás, se juntaram
que teve um crescimento exponencial. A minha empresa nasceu no mesmo ano que a empresa da Camila, e a minha empresa quebrou a da Camila bombando, sabe? Porque, primeiro porque é uma empresa que foi fundada num negócio muito essencial para o nosso dia a dia, para a nossa vida e para a vida, né? Como você falou, econômica do nosso país, né? Segundo que tem 3 cabeças aí, gente, que inteligentíssimo. Procurem, eu deixei todos os links deles aqui na descrição desse vídeo. Procurem, entrem no LinkedIn, vocês vão ficar encantados. A participação fundamental que essas pessoas têm hoje no nosso país. Vocês vão ver entrevista deles, assim, é uma coisa muito grande. E daí, com isso, a Legio começou a crescer, dar muito certo, porque eles tinham a metodologia do Fabrício, muito bem estruturada. Quando o Delia vier aqui, eu tenho certeza que o Delia vai falar das metodologias, porque ele tem muito orgulho de criar, porque eles têm metodologias mais de 30, 40, eles testam e criam e descontinuam e continuam nova, enfim. Eles têm essa experiência do Delia, né, de negócio, porque ele já era sócio de uma outra empresa, de um setor muito importante do aerogás. Essa inteligência que vocês estão conhecendo aqui, que vocês estão vendo que não é pouca coisa. E daí a Legio começou a ir muito bem. Vocês olharam um para o outro e falaram assim, vamos mais. Em que momento que a Legio começou a fazer parcerias com empresas internacionais para a gente também contar um pouco de como surgiu a Máximo, que foi a segunda empresa do Grupo Legio, né? A gente... Como é que foi, né, o início, né, na verdade? A gente, né, como empresa, né, depois da decisão que a gente tomou, né, de abrir, né, um negócio que seria de fato dedicado, né, e no início ele era dedicado, especializado a estudar setores que, eu falo setores baseados em commodities, né, então petróleo e gás, né, e a infraestrutura como instrumento que movimenta essas grandes cargas, né, então isso era o início, né, essa foi a motivação do que era a Legio lá atrás, né, e hoje o Legio Group. Quando a gente tomou essa decisão, na verdade, nós éramos 4 sócios, né? Então, né, um dos 4 sócios, e dizem que isso, né, está escrito em livro-texto para a empresa que dá certo. Então, eu fiquei, né, depois que eu descobri isso, eu até fiquei feliz, mas na época foi bem difícil, assim, né? Foi bem triste, né? Quando você, né, acho que todo empresário, né, quando tem um negócio, ele, aquilo não é mais um trabalho, né? E feliz é o privilégio, né, de quem pode chamar, né, o seu trabalho de um prazer e de um propósito. E para a gente se torna um propósito, né? Não tem jeito. E na medida que se torna um propósito, você reflete valores, né? Acho que é um pouco do papo, né, enfim, mais pra frente. Mas nós éramos 4 sócios e um dos 4, né, acaba que na rotina, né, você acaba tendo, né, dificuldades mesmo de convivência, né? E isso acho que falando de empreendedorismo, né, falando de criar negócios, eu acho que isso é extremamente fundamental. Acho que você tem essa experiência também, né? Você trabalhar e ter a oportunidade de ter sócios com quem você consegue discutir e criar. É muito diferente, uma diferença enorme entre você ter ideias e ter pessoas com quem você consegue ter ideias boas e discutir ideias, discutir conceitos, de pessoas que você consegue conviver e passar por fases difíceis e fases boas. É muito diferente. As pessoas têm comportamentos muito diferentes e muito difíceis quando a coisa, né, e você acha que tem um pouco da sua experiência também, né? Eu gravei no intervalo, né, entre a segunda e a terceira temporada, eu lancei um novo quadro aqui no YouTube chamado Papo de Amiga. Ah, legal. E um dos papos de amigas, o título é Ter ou não ter sócio, eis a questão. Eu ia comentar isso. E eu converso um pouco nesse vídeo, porque primeiro todo mundo fala, ter sócio é como se ter um casamento. É como ter um casamento. Mas assim, ó, não é só você pegar uma pessoa que é muito inteligente, muito entendido de mercado, que tem um skill complementar ao seu, mas é também alguém que você quer conviver. É alguém que você quer conversar, alguém que você, de repente, quer jantar. Eu conversei com várias pessoas na segunda temporada que eram sócios e que eram casados, ou que eram sócios que eram melhores amigos. Tipo assim, não adianta só pelo conhecimento de mercado, porque tem uma coisa que não se treina, que são os soft skills. A pessoa ser agradável, você conseguir ter uma troca, você conseguir, tipo, ter uma visão de futuro, olhar para aquela pessoa e falar assim, daqui 10 anos eu quero estar ainda fazendo negócio com essa pessoa, é muito mais importante do que pegar uma pessoa super experiente do mercado, trazer pra perto e ser difícil de conviver com aquilo, entendeu? E a dificuldade, ela não tá numa pessoa ou na outra, né? E eu concordo 100% com essa frase, é como um casamento, né? Você precisa realmente compartilhar visões de futuro, você precisa compartilhar a visão de como você vai chegar no futuro, né? São 2 coisas diferentes, porque uma coisa é o que você enxerga para o futuro e outra coisa é você faz hoje o que você precisa fazer para o futuro acontecer, né? São 2 coisas muito diferentes e
talvez nesse ponto, né, e lógico que sempre vai ser uma perspectiva minha, né, mas foi nesse ponto que talvez o quarto, né, o sócio que a gente acabou perdendo, né, ali mais ou menos no final de 2017, foi ali que a gente teve, né, uma diferença de posicionamento. Não lembro se foi 16 ou 17 agora. Enfim, não lembro. Mas foi, acho que nessa questão do que fazer para chegar lá. Não era nem a visão do onde chegar, mas o que fazer e como fazer. Isso é muito difícil de você acertar. E eu, né, acho que eu tive o privilégio de ter sócios que compartilham, né, que a gente consegue construir. Aí, né, acho que logo depois também, né, que a gente abriu a empresa ali mais ou menos no início de 2016, né, e aí mais para o final de 2016 entrou o nosso quarto sócio, que aí a gente, né, perdeu um, mas a vida trouxe outro, graças a Deus, que é o Lucas. E o Lucas, ele também já trabalhava com a gente na consultoria anterior. O Lucas, ele tem acho que um conjunto, né, de competências totalmente diferente dos outros três, né. O Lucas, eu acho que é o cara que, na consultoria anterior, ele era o cara que trabalhava muito diretamente em projetos de implementação de operação. Ele chegou a sair antes da gente, né, mas a gente, né, tinha uma amizade grande. Ele saiu, trabalhou no mercado, trabalhou em operadores logísticos, então ele aprimorou essa visão dele prática. E o Lucas, ele, assim, além de ser um cara tecnicamente extremamente robusto, né, um cara, né, brilhante, ele também é uma pessoa que consegue ser, eu acho que é o cara socialmente mais habilidoso dos quatro, né. Ele é o da galera. Não é isso. Ele é o da galera. Se bem que eu também te considero da galera, tá? Ele é muito melhor, não, que isso. Ele é o cara que consegue convencer. Ele convence, ele direciona as pessoas, né, pela maneira dele ver enxergar os problemas, né, ele tem essa facilidade de ter essa empatia, né, então ele, assim, logo que ele entrou, e foi logo no início mesmo, né, sem dúvida ele trouxe, sumor nesse quadro que, enfim, não seria a mesma coisa também se não fosse ele. E aí a gente tem, né, o conjunto ali do que é hoje, né, que são as pessoas hoje que tomam conta mais diretamente, né, mais à frente do negócio e constroem o que a gente está falando. E assim, né, nós começamos a trabalhar em 2016 no mercado e era um desafio muito grande, porque, então vou dar um passo atrás, né, a gente está falando aqui de empreendedorismo. Nunca foi um plano para mim empreender, nunca. Eu olhei para minha carreira e falei, nossa, meu sonho é ser empreendedora, abrir uma empresa, ser empresária. Foi uma oportunidade, né, que surgiu para nós todos, né, nós nos vimos com uma visão em comum, né, de algo que deveria ser entregue ao mercado, né, de uma maneira de fazer negócios diferente. E a gente se viu com essa visão em comum, né, no momento em que a consultoria em que a gente trabalhava, ela sofreu uma ruptura societária, né, por vários motivos, né, a gente está ali falando. Não sei se o pessoal que está assistindo vai lembrar, né? Mas a gente estava no meio ali daquela crise de 2014, 15, né? Que foi a maior crise da história do país, econômica, né? Então foi um período bem difícil e normalmente é o que acontece com a natureza humana, né? Quando você tem períodos difíceis, a tendência, né, é que você tenha conflitos, né, maiores, e esses conflitos geraram desafios na consultoria anterior que a gente estava junto. Para mim isso era muito, muito afastado ainda, né? Eu não tinha essa participação, tinha, né, como eu falei, na época eu tinha 27 anos. Mas pro Delia, ele participava dessas decisões, né, dessas discussões, e eu percebia, né, pela convivência, eu tinha uma proximidade grande com os fundadores, né, da consultoria anterior, e eu sabia, né, perceber o que estava também acontecendo como oportunidade. E essa oportunidade ela se materializou, né? A gente resolveu olhar o que era o desafio. Falar, cara, dá para fazer? Basicamente é isso. Eu procurei o Delia primeiro, e falei com ele, falei, cara, acho que dá pra gente fazer isso. Vamos ver, dá pra gente fazer. Eu falei, mas é engraçado, né, que eu falei pra ele, eu falei, sem você não dá. Então era ele, eu falei, é você que tem que estar. Se você te quiser, se você achar que dá, a gente vai fazer e vai dar certo. E aí, ele demorou um tempo amadurecendo a ideia, o conceito, né, se dava. Ele foi um executivo de grandes empresas, né, muitos anos, tem uma carreira de executivo antes da carreira de consultoria que ele construiu, né, como a gente falou, como sócio. Mas, e aí também não era, talvez, para ele o que era natural. Então, ele parou para, como ele sempre faz, amadurecer a ideia. E hoje eu já sei que o processo dele é esse. Eu jogo a ideia, ele amadurece e depois ele vem com o veredito. É assim. E ele fez isso. Ele foi entender, né? Entender do que era aquilo ali, né? E ele concluiu que dava para fazer. E aí entrou um segundo período em que a gente começou a planejar, né? Fazer, né, toda a estruturação inicial da empresa.
a empresa ela foi criada, né, ela foi estabelecida por nós, né, os 4 sócios originais, como eu falei, sem nenhum capital externo de nenhum tipo. A gente fez um aporte mínimo ali e a gente já tinha contratos, né? A gente já tinha negócios que a gente já estava desenvolvendo pela própria, né, experiência dos sócios. E a gente, na verdade, trabalhou em fechar esses contratos bem no início. E desde então, né, a gestão financeira da empresa ela é baseada no próprio resultado da empresa. A gente tem uma disciplina muito grande, né, e uma humildade também muito grande de fazer gestão de custo. Então, nunca foi, né, nosso perfil nunca foi parecer, né, ter um luxo, né, ou colocar qualquer tipo de, né, enfim, né, gasto desnecessário. Limpar a equipe, comprar equipamento. Fazer uma decoração bacana, né, ou colocar... A gente tá aqui num lugar, que minha imagem tá estourada, mas a Camila, a gente tá num lugar chique, eu coloquei no começo desse vídeo. Mas mesmo assim, né, Camila? É uma cultura totalmente austera, né? muito enxuta que vocês têm. A gente tem uma cultura de austeridade, né, e... Dizem também, né, os bons livros dizem que bons negócios surgem nas crises, né, e a gente surgiu no coração da crise, né, março de 2016, né, se o pessoal quiser ter curiosidade aí de dar uma pesquisada, a coisa estava bem complicada, né, a gente teve o impeachment da presidente 2 meses depois, 3 meses depois. Era um momento muito difícil do país e a gente criou a empresa naquele momento, né, de novo, não havia capital externo, ninguém é herdeiro de nada, a gente estava criando uma empresa com o nosso capital intelectual, com a nossa competência de fazer trabalho, de fazer acontecer. Então, foi uma pergunta. Então, vocês primeiro fecharam os contratos para depois abrir o CNPJ, quase que nessa ordem. Não necessariamente desse jeito, mas quase a gente assim. tinha perspectiva de que a gente conseguiria, né? Na verdade, a gente tinha um contrato, que foi o contrato original, né? Que de uma das nossas unidades de negócio hoje, que é uma unidade de negócio que é bastante grande, robusta, que foi o suficiente para a gente conseguir olhar esse fluxo de caixa. E falar, vamos abrir o nosso CNPJ. Era um contrato. E prospectar outros clientes, porque esse contrato segura a gente por uns 3 meses. Isso, a gente esticou, na verdade, o contrato, né? Aí a gente não tinha nenhum tipo de retirada, nada, né? Mas a gente conseguia manter o que eram as contas básicas da empresa, né? Equipe, né? Tudo isso com essa gestão. E a empresa, ela funciona dessa maneira desde o início. A gente sempre teve cuidado de fazer um negócio muito bem organizado, estruturado. Então, aquelas regras básicas, né, de empresário. Economiza com tudo, menos com advogado. A gente sempre teve excelentes advogados, assim, E com design. com design. Que na época que eu comecei a trabalhar com eles, Design isso era básico, mas eu vou chegar lá, onde que o design é... Em algum momento, eles falaram assim pra mim, Bianca, você é o nosso diferencial. Porque a gente entrega um estudo de mercado, mas só a gente entrega uma apresentação com design. Então, tipo assim, até uma visão de mercado de qual o detalhe, que a gente é um mercado de gigantes, né, Camila? Qual o detalhe que a gente pode fazer e que a gente vai conseguir se destacar? E vocês foram no detalhe. E uma outra coisa, tipo assim, vocês foram na coragem também, porque as pessoas de vez em quando falam assim, não, vou ter que abrir um CNPJ para abrir para contratar, vou falar que eu não faço. Né, não, isso assim, a gente sempre teve acho que esse cuidado, né, né, como eu falei, né, essa disciplina na gestão da empresa, essa austeridade, mas todos os gastos eram direcionados para o que é fundamental para um negócio da nossa natureza, né, que é um negócio que precisa ser bem estruturado, porque desde o início, desde os primeiros contratos, a gente sempre atendeu grandes clientes, que eram os clientes que demandavam, né, o perfil de serviço que a gente oferece, né, e que vinham, né, da nossa experiência de mercado, né, dos nossos contatos, né, e da própria, né, movimento original ali, né, de migração do que eram os nossos setores, né, dentro da consultoria anterior, e a consultoria anterior também optou por não seguir nesses setores. Então foi algo natural, né, não foi nenhuma escolha, foi algo realmente natural. Mas a gente precisava, né, estar bem estruturado para atender esses grandes clientes que eles entendiam que a gente estava no momento de estruturação, né? Os primeiros clientes tinham clareza disso, porque conheciam a consultoria anterior e acompanharam o movimento que apareceu. Mas isso não ia dar para a gente nenhum tipo de assim, oportunidade de não entregar o perfil de trabalho, né, de sério, né, e a profundidade, né, do que a gente precisava entregar em termos de imagem, né? O conteúdo técnico estava garantido, isso não tinha dúvida nenhuma para ninguém. Mas a gente precisava, para além do conteúdo técnico que a gente, né, e acho que a base, né, que a gente não tem nem como negociar, né, a base que a gente construiu e continuou construindo sempre, né, investe todos os recursos para ser o melhor, né, do mercado. Mas aquela comunicação bonita, né, como você está falando, e sofisticada,
ela sempre foi necessária, porque a gente estava em base de comparação sempre com grandes empresas. E desde o início a gente esteve nessa base de comparação com grandes empresas. Os nossos relatórios, né, os nossos materiais, os nossos projetos, eles dão continuidade, ou eles aprimoram, ou eles atualizam, né, relatórios das maiores consultorias do mundo, né, do Brasil, do mundo. Então, a gente não tinha nem a chance de não fazer algo nesse padrão. E, voltando ao ponto que você falou, né, da interface com as parcerias internacionais, a gente se viu nesse momento em que a gente estava entrando no mercado com uma marca nova, uma marca que não existia. Ela saiu da nossa cabeça, né? Ela saiu da nossa cabeça. E colocar uma marca nova no mercado, que ela não tem nenhuma outra marca associada a ela, do zero, era um ponto que preocupava muito a gente, porque os grandes clientes que nos conheciam o nosso trabalho, não tinham nenhuma dúvida de que a entrega técnica seria feita, aconteceria, mas era necessário sempre vai ser necessário em uma grande empresa ter um processo de aprovação interno, e esse processo de aprovação ele nos preocupava. No momento em que a gente não tinha uma marca, né, para trabalhar. Então, nesse momento, a gente optou por estudar a possibilidade de ter parcerias internacionais com outras marcas que a gente pudesse, né, acoplar a nossa, e aí sim dar velocidade, né, a essa migração de carteira ou ampliação de carteira, né, como era o nosso propósito, né, ou seja, uma vez que a gente faz o negócio de maneira dedicada, né, como que a gente vai ampliar a carteira? Mas a gente fez tudo isso seguindo no material comercial normal, na rotina comercial normal. A gente não parou para fazer esse movimento. Isso tudo acontecia em paralelo, né? Como a rotina de qualquer empreendedor, empresário, né? Nada, né? A vida não para, né? O tempo não para. A roda do carro em movimento, sempre, todos os dias. Cazuza já dizia, né? O tempo não para. Então, a gente tem que fazer junto. E o que aconteceu foi que a gente conseguiu penetrar nos clientes sem precisar da marca forte. E a marca ganhou força sozinha, né? E aí que eu volto ao ponto que você está falando, né? O diferencial nosso foi esse, né? E tinha o design bacana por trás, colocava a marca nesse patamar de comparação direto, né? Por isso você estava fazendo esse diferencial e isso está 100% claro, né? Era parte desse momento. Então, não precisamos fazer isso, né? Foi algo que a gente teve alguns contatos, a gente acabou não encontrando, né, um parceiro que talvez materializasse tudo que a gente precisava na época, comunicasse com os setores que a gente precisava, e ao mesmo tempo a coisa fluiu de uma maneira que a gente não esperava também. Então, ok. Mas foi nesse momento que a gente teve o primeiro contato com nossa, né, a Diagma, né, que é um parceiro nosso, né, é francês, né, uma marca muito, muito antiga já, né, muito tradicional do mercado francês em consultoria de supply chain. Eles têm mais de 50 anos de mercado, são top 3 no mercado francês de logística, que não é pouca coisa, né, porque eles são os caras que, né, participam dessa construção do que é o estado da arte, né, o que é o futuro dessa discussão. Ali a gente se aproximou deles, conhecemos eles, né, entramos em contato, e a gente acabou não seguindo com a ideia da maneira que a gente desenhou no início, mas a gente continuou próximo deles, né, ao longo dos anos. Então se tornou uma amizade entre empresas, né, a gente é muito próximo, a gente é muito amigo deles, de fato, até hoje. E a gente sempre manteve essa troca, né, em relação à discussão de mercado, como é que tá, como é que não tá, né, discutindo mesmo, empresas amigas, né, que vão contribuindo umas com as outras. A gente fazia projetos juntos quando tinha oportunidade, né, e isso dentro realmente da nossa rotina, né, a equipe lá, a equipe cá. Mas a Diagma já atuava no Brasil. Ele já tinha uma unidade no Brasil, né, aqui, até anterior a nós, né, acho que eles abriram em 2014 a unidade de negócio no Brasil deles. Na época, né, eles têm a sede em Paris, né, e eles já tinham essa unidade no Brasil, que era, na época, né, a unidade que tinha um pouco mais de volume de projeto fora da França. Eles tinham algumas outras unidades. E continuaram com a unidade deles, né, e eles são, até pela natureza, né, do posicionamento francês, eles são muito especializados em bens de consumo, né, como natureza do negócio, né, na França, né, nesses 50 anos de trajetória deles. Indústria também, né? Então tem essa natureza que eles carregam. E eles estavam aqui estudando, né, e trabalhando no mercado brasileiro, e assim seguiram, né, por muito tempo, e a gente sempre próximo, em conjunto. Até que chegou um momento em que a gente, e ali mais ou menos a gente está falando aí de 2020, 2021, né, mais ou menos essa fronteira, final de 21, se eu não estou enganado, a gente sempre muito próximo, né, eles entenderam, né, que na verdade, né, o sócio que tomava conta do negócio deles, na verdade, ele
preferiu sair de consultoria. Consultoria, como eu falei, né, é uma coisa que demanda energia, né? Ele já não estava mais disposto, né, a ter essa rotina, né, no dia a dia. Ele optou por seguir uma carreira de executivo, também é um cara brilhante, né, Aureliano, um cara, assim, realmente totalmente fora da curva também. E a gente, né, eles, né, conversamos com eles, né, da gente continuar dando sequência aos negócios deles no Brasil, como a gente tinha uma equipe já bem maior, eles tinham a vontade também, né, de ampliar o negócio no Brasil, então também foi algo que foi muito natural. Então daí, né, surgiu a oportunidade da gente assumir a unidade de negócios deles no Brasil, né, a gente já tinha, né, também pela nossa natureza de negócio, aí já tinha projetos num escopo mais amplo, né, relacionados a próprio contato, né, e trânsito de mercado em bem de consumo, então a gente assumiu a unidade de negócios deles, né, e aí também na sequência, né, criamos o que é a nossa unidade de negócio para bem de consumo no LED Grupo, que é a Máximo. E aí você participou muito diretamente desse processo também, né, acho que é a nossa criação mais, acho que a gente tem mais carinho, né. E então, assim, a Diagma hoje, a unidade de negócio dela no Brasil é a Máximo. Porque a Máximo é uma joint venture da Legio com a Diagma. Isso, a gente tem... Hoje ela não tem mais Diagma Brasil, ela tem Máximo no Brasil. Isso, exato, né, a Diagma Brasil, ela é a Máximo, né, a Máximo, ela no Brasil representa a unidade de negócio da Diagma. E isso também é uma história interessante, né, porque é muito difícil você... A gente falou um pouco da necessidade de você equilibrar sócios, né, e ter pessoas que... É muito, muito mais comum a gente ouvir falar quando a gente fala de negócio, talvez falar do produto, falar da ideia, né? Mas no final do dia, o que faz diferença para mim são pessoas e resiliência. Não tem dúvida, né? Então eu tinha as pessoas e as pessoas tinham resiliência. Não tem mérito meu para além disso, desse grupo resiliente que a gente tinha desde o início, e pessoas que entraram desde o início, estão até hoje no grupo que você conhece bem, né? Gente, o primeiro funcionário da Legio tá até hoje Até aqui. hoje. E se for parar pra pensar, eu vi um pouquinho antes do Pedro. Veio um pouquinho antes do Pedro. Pedro e Guilherme veio logo depois também, né? O pessoal logo do início ali. O pessoal fica aqui, porque é realmente muito gostoso trabalhar com vocês. A gente tem a gente constrói uma coisa, né? Eu acho que esse senso de propósito a gente compartilha, né? E, enfim, né? São pessoas que cruzaram, que entraram, né? Nessa jornada, nessa construção, e a gente teve muita sorte dessas pessoas participarem, né, estarem aqui junto, né, não seria a mesma coisa sem essas pessoas. Mas para além das pessoas, né, a gente está falando de relações entre pessoas, mas existem as relações entre organizações. Então, construir parcerias entre empresas é muito difícil, é a mesma coisa, né, as empresas, elas têm personalidade, né, você tem teoria por trás disso, né, a disciplina de valor, arquétipo cultural, né, você pode chamar como você quiser, mas na prática as empresas, elas têm uma personalidade em que ela paira no ar ali, quando você vê, né, as empresas, elas têm valores, elas têm maneiras como elas enxergam que as decisões têm que ser tomadas. São visão valores, toda empresa nasce com um pouco disso. E como você reage, né, em situações difíceis, em situações não difíceis, isso é muito difícil de equalizar e equilibrar, né? Não à toa que as grandes, né, fusões e aquisições, elas, na verdade, elas passam, né? As fusões, elas passam por, né, uma empresa, normalmente ela se sobrepõe à outra, né? Não é uma coisa tão natural quanto numa parceria tem que ser, porque não existe uma maior do que a outra. Existem, né, duas empresas correndo sócias, igual a gente falou no começo, duas empresas um casamento. Criando vivendo um objetivo comum. É muito difícil, né, você materializar isso. E a gente tem essa raiz comum, esse DNA comum com a Diagma, né? Eu conheço os executivos que tomam conta do negócio, os sócios, eu conheço o fundador da Diagma, que é um cara que eu admiro profundamente também, né? O Jean Patrice, ele é um senhor hoje, se eu não estou enganada, ele já tem 82, 84 anos, é um cara genial, vai todo dia trabalhar de bicicleta. Ai, que legal! Tava aprendendo, a última vez que eu estive lá no escritório deles, ele estava aprendendo não, né, devia estar aprimorando, né, alguma coisa de programação em Python no caderno. Então, assim, o cara é brilhante, né, enfim, trabalha, projeto, não, incrível, assim, trabalha no dia a dia. Então, a gente divide esse cuidado com a técnica, esse cuidado com a qualidade do projeto, com a profundidade, né? Essa atenção aos detalhes, de atender bem o cliente. Então, isso tudo é a maneira como você faz, né? E aí, eu acho que na consultoria, né, o que é diferente? Uma pessoa pode ouvir e falar assim, mas todo mundo faz isso.
mas eu acho que é a atenção no relacionamento de longo prazo, na confiança do cliente. E o cliente, clientes são duas coisas. O cliente é quem está te contratando, a pessoa, e a empresa, né? E a gente tem uma preocupação muito grande de criar relações de longo prazo com a pessoa, o executivo, a pessoa que está contratando o trabalho. Ela pode ir para outra empresa em outro momento, e com a empresa que está contratando, né? Então, a nossa preocupação é muito grande em atender, né, a expectativa e gerar confiança nessas duas grandes entidades, digamos assim. E a Diagma tem essa preocupação, né, do rigor técnico que está sendo entregue, da abordagem. Ela está muito, né, muito moderna, né, ser a melhor abordagem possível para aquele tema. Não é a abordagem de 10 anos atrás, é a abordagem de hoje, né? Então, vamos estudar, vamos trazer. E isso trouxe para a gente, né, eu acho, a facilidade de construir isso em conjunto, né? A gente foi percebendo isso ao longo do tempo, e também é um privilégio, né? A gente teve muitos anos de convivência antes de fazer um negócio em conjunto, então já tinha uma confiança. Já tinha sinergia. Não tinha uma segurança, a gente tinha uma segurança já de que a gente conseguiria fazer. E aí veio a parceria com a Diagma, né, mais formalmente, mas que sempre foi, né, como eu falei, né, sempre foi uma empresa amiga, né? Assim, empresas podem ser amigas, a Diagma é uma amiga, né? Com certeza, nossa. E desde o início, né? Uma outra também parceria que a gente tem, né? Que é uma outra empresa muito amiga nossa também, desde o início, é a EuroCRP, né? Então, dentro do negócio... Até antes a Diagma, a Euro... A gente tem, né, acho que dentro do grupo, né, Legio Grupo, a gente tem algumas unidades de negócio diferentes, né? Acho que a base comum de tudo, né, é essa abordagem de consultoria, né, que na verdade é um serviço, né, que está à disposição de construir coisas, né, para organizações, mas a gente tem, né, outras unidades de negócio da empresa, e uma delas voltada para auditoria, especializada em operações de logística, né? Então, o conceito de auditoria geral, que todo mundo pensa logo em contador, né, essas coisas, não é isso, né? Mas na verdade tem esse rigor técnico, né, essa exigência, essa atenção a detalhes, né, mais focada em operações de logística. Então, basicamente, a gente, dentro dessa unidade, né, a gente cuida, né, dos ciclos de qualidade de grandes empresas, né? Nossa responsabilidade é criar essa qualidade, né, de longo prazo nas grandes empresas. A Euro é americana. Não, então, a Diagma é francesa, de Paris, a EuroCRP é francesa, de Lille. E são culturas totalmente diferentes, o que é muito engraçado, assim, né, na prática. A Camila inventou uma reunião mensal na França e falou assim: Bianca, você tem que participar uma vez por mês. E aí, o que ela fez? Juntou a galera e saiu fora. Exatamente. Ela não ia nessa reunião. Gente, pensa. A minha turma é boa, pra que eu vou participar? O pessoal daqui do Brasil, que ficou na reunião, a gente não fala aquele inglês bom, não. A gente se comunica. Fala, sim. E o pessoal da França é igual a gente no inglês. Se comunica. Tive um negócio aí. Estamos falando aqui. Gente, eu tenho saudade, porque acabou. Eu tenho saudade dessa reunião. Cada um falava uma coisa, era uma bagunça. Só porque ela pensando, onde que tá a Camila aqui? Aí um dia a menina da França perguntou se estava quente aqui. Daí a menina do Brasil respondeu que era carnaval. Te juro. Porque eu entendo muito bem. Na hora de falar, eu até travei, eu entendo muito bem. Então eu falei assim, não é isso que ela tá perguntando. Eu travei pra explicar. Daí ela falou assim, então, daí ela perguntou se estava derretendo o calor, ela falou assim, não, a gente coloca coisa na cabeça, gente, o que está acontecendo nessa reunião? Mas fluía, quando a gente começava a falar de trabalho, a gente se concentrava e o inglês saía. Então, você vê que as empresas que trabalham com Legio Group também têm que ter esse DNA comum, né? De estar disposto a trabalhar e entregar no desafio. Vocês sempre foram assim também, né? Gente, foi muito legal. Não, e aí a gente começou a fazer, né, essa construção com a Diagma mais diretamente depois da Máximo, né? Mas a EuroCRP, ela é anterior. A EuroCRP, né, ela, na verdade, é a empresa que construiu, na verdade, o que é um referencial para a gente verificar se operações logísticas estão funcionando bem, né? Então, acho que o termo mais popular que o pessoal conhece é uma ISO, né? Uma norma ISO. É como se fosse uma norma ISO, só que para logística. E algo, na verdade, assim, é uma analogia, né? Mas a norma que eles criaram, né? E aí também algo de uma competência que vai além do alcance, né? Eles construíram, né, uma forma de você concretizar o que são as expectativas do cliente daquela operação.
né? Então, você traduzir requisitos e exigências mínimas que você consegue verificar se estão funcionando, e aquele conjunto de exigências, ela vai garantir que você está atendendo o teu cliente. Então, é uma coisa realmente que não existe realmente, né, paralelo disso quando a gente olha para o mercado. E a gente, né, foi o primeiro grande negócio que a gente teve fora da consultoria, né, dentro da Legio ainda, né, em 2016, né, e Legio Group. A gente construiu, né, junto com essa empresa também amiga, que é a EuroCRP. E hoje, né, a gente avançou, né, nos negócios, ficamos, né, o negócio que a gente desenvolveu, né, há muitos anos no Brasil, depois avançamos para Argentina, Chile, né, e foi, né, um negócio que a gente avançou e amadureceu para, né, criar a nossa empresa em comum nos Estados Unidos, né, com os sócios americanos. Americanos não, desculpa, né, com os sócios franceses nos Estados Unidos. E são grandes amigos também nossos, né, vão vir para cá no final do mês. O curioso disso, porque até agora vocês não estavam se internacionalizando, vocês estavam representando uma empresa internacional no Brasil. A CNPJ era brasileira. Isso. E agora vocês estão abrindo uma empresa nos Estados Unidos, o Brasil e a França, abrindo uma empresa nos Estados Unidos. Conta um pouco. Deve ser a experiência mais louca da sua vida agora no momento, porque como que é duas empresas de 2 países abrir um CNPJ num terceiro país? Como que vocês entendem do mercado, a entrada do mercado, a burocracia, tudo diferente? Vocês também são diferentes já por cultura, né? Eu acho isso é interessante também, né? A gente criou também, né? Acho que de forma análoga de Agma, né? Mas talvez de um prisma diferente, a gente criou essa relação de confiança com os sócios franceses nossos hoje, né? Ao longo do tempo, a gente era responsável pela marca deles aqui, né, também. Então, a gente nunca tem, né, acho que como né, talvez opção, né, do Legio Group, a gente nunca tem uma representação comercial, a gente sempre é uma representação técnica e comercial. Então, para ter esse tipo de parceria que a gente tem, e a gente tem com outras empresas, né, a gente se aprimora muito profundamente no que é o negócio, né. Então, o Lucas, ele toma conta, né, desse negócio diretamente. Ele foi para a França, estudou, ele visitou operações para entender no detalhe do que se tratava o negócio antes da gente, né, de fato, estruturar. E a gente conviveu muito bem com eles, né, esses anos todos, né, são pessoas E é interessante, né, porque o perfil francês, né, a cultura francesa é muito diferente da brasileira. A gente ganhou, né, essa facilidade de conviver, né, e de construir junto a essa cultura. Eu fiz o meu mestrado na França, então acho que isso também me trouxe um pouco da prática, né, da ótica, né, francesa, né, aplicada também. Mas nós temos, né, o pessoal da Diagma, que é de Paris, que tem um perfil, né, e o pessoal, né, da EuroCRP, que é de Lille, que é no norte da França, né. Então, o norte da França, ele já se aproxima de Holanda, de Bélgica, né, então eles têm um perfil bastante diferente. Eu acho que o que diferencia muito é que o pessoal, quando caminha mais ao norte, eles são mais parecidos com os brasileiros e americanos no sentido de negócios, assim, né, de fazer negócio. O pessoal de Paris e mais no sul da França, né, aí você pega grandes cidades, Bordeaux, Toulouse, né, eles são a riqueza que já existia, né, então a construção da riqueza, a manutenção do que é o que já havia construído, né, em termos de marca, em termos de posição, isso eles têm uma preocupação muito grande em dar continuidade. O pessoal do norte, como que teve que construir riqueza, né, eu entendo, né, e botar isso para funcionar, eles têm um perfil mais acelerado, como é o nosso perfil, né, mercado brasileiro em desenvolvimento, mercado americano que, né, é extremamente ambicioso a todo momento. Então, isso é interessante você vivenciar também. E aí surgiu a oportunidade da gente, né, como sócios, nós, né, e aí não é nem o Legio Group, né, como iniciativa, os sócios se interessaram, né, por fazer avançar, né, no mercado americano. E aí nós, como sócios, né, e os fundadores da EuroCRP, né, na verdade, o fundador da EuroCRP, né, e alguns dos líderes de operação da EuroCRP como sócios, a gente, né, se juntou, né, se organizou para estruturar essa operação nos Estados Unidos. E um baita desafio. É engraçado, né, porque a gente entra num ritmo de trabalho, né, a gente criou a empresa em 2016, né? A empresa ela foi avançando e chega um momento que na tua cabeça as tuas atividades elas estão muito mais direcionadas a manter o negócio funcionando, ao dia a dia, né?
E no momento em que a gente teve essa oportunidade, essa decisão, e foi uma coisa, né, entre sócios, como a gente falou, a gente verificou que vamos fazer, faz sentido, vamos embora, vamos fazer, né? Então, eu acho que demorou um tempo para me cair a ficha do que a gente estava se propondo a fazer, né? Então, essa proposta, né, do que a gente tinha, foi quase que dentro da minha rotina, né? Então, vamos fazer isso, já fiz uma vez, né? Vamos fazer isso. E demorou um tempinho para eu olhar, e aí meu trabalho, né, minha responsabilidade dentro da nossa sociedade, né, o que a gente combinou entre os sócios, é entender o que é o mercado e entender desafios, entender o que é diferente, o que não é, colocar para funcionar. E aí eu falei, cara, eu tô abrindo uma outra empresa. E é uma outra empresa, no final do dia é isso que ela é, né, ela é uma iniciativa dos sócios, de fato. Mas não me caiu a ficha, porque tava muito nessa cabeça da rotina, né, e aí eu parei e falei, nossa, a gente tá começando do zero. É o zero, é outro mercado, é outra rotina é, financeira, é outro comportamento de cliente, é outra expectativa de cliente, o ambiente concorrencial totalmente diferente, a velocidade, né? Que o mercado opera é muito diferente da brasileira. Eu brinco que, assim, o brasileiro é mais rápido que o francês, mas o americano é mais rápido que o brasileiro, bem mais. Em termos de velocidade de resposta de e-mail, coisas assim, né? Bobas, né? Que você começa a aprender. Então, me caiu a ficha, eu falei, caraca, eu tô começando de novo do zero. E beleza, tudo bem, eu gosto, né? Não vou dizer que, né, também né, ser aquela coisa assim, ai meu Deus, que sacrifício. Mas demorou para cair a ficha, né, de que era algo, né, do zero. E eu não sei te dizer se é mais difícil ou mais fácil do que foi no início da Alerj. Eu acho que não é mais difícil. Eu acho que é mais fácil, já ganhou uma experiência real, né? Você ganha experiência, sinceramente, e errar. E você lidar com o erro. E você, assim, eu acho que o empresário, eu tenho essa conversa até com uma grande minha amiga de infância, né, a Sara, que teve o Pedro agora, que é meu afilhado, recém-nascido, né, tá com 3 meses agora. E a gente conversa, né, sobre essas coisas, né, desafios que ela tá tendo, enfim, né. E eu converso com ela e falo assim, cara, eu acho que grande parte dos desafios que você tá vendo, né, que a falta de controle, né, o improvável, você tá numa posição que você não entende, né, a vulnerabilidade da decisão. Parte disso, né, lógico que não é uma parte, não tem nenhuma dúvida, mas uma parte disso é ser empresário te ensina, né? Você tá o tempo todo de frente para a tomada de decisão rápida que você tem que fazer e você não tem o domínio de todas as informações em nenhum momento. Você sempre está sendo surpreendido por alguma informação do mercado, né? Até por isso, há uns anos atrás, eu parei, além da minha formação, digamos assim, que tem uma lógica, né, que eu fiz engenharia, matemática, negócios, aí fiz finanças, né, estudei finanças do COPEAD como especialização, fiz um mestrado em finanças, né, na Universidade de Bordeaux, e aí eu fui estudar direito empresarial. Eu falei, cara, eu preciso aprender, porque assim, os sustos estão vindo de lugares que eu não consigo imaginar. E aí não só no meu negócio, né, como empresária, mas também para clientes, né, nos projetos. O ambiente brasileiro é um ambiente jurídico complexo, né? A gente tem uma carga jurídica complexa pela nossa própria construção constitucional, né? Como as leis funcionam no país. Então, chegou um momento que eu falei, cara, eu vou estudar por assim, legítima defesa, eu preciso entender como funciona. E eu estudei, eu fiz um LLM para não saber, mas para saber o que eu não sei. Hoje eu entendo onde tem um problema e eu identifico esse problema. E eu não sei resolver, porque, né, não é o que me propõe a fazer. Mas eu sei exatamente quem consegue resolver e quando a resolução tá boa, né? Eu acho que esse que é o ponto. E você se acostuma a estar nessa situação, né? E a situação da internacionalização é isso. É você estar o tempo todo tendo que, né, se recolocar numa posição de aprendizado, que é o que você falou. Você já teve empresa, né? Você tem negócio, você sabe como é. Você aprende, né, que tudo que você se propôs a aprender, a estudar, né, parecia que aquilo te dá uma base de conforto, se você tivesse uma carreira tradicional ia te dar, né, no emprego, não serve de nada, porque é o improvável, né, é o imprevisível do mercado. Esse negócio que você falou, eu já li um livro chamado Antifrágil, não sei se você já ouviu falar desse livro. Eu não li, mas eu já ouvi falar. E o Antifrágil faz essa analogia. Porque, tipo, ele faz analogia com o empreendedor, eu já contei essa história aqui no podcast em outros episódios, ele faz essa analogia que o empreendedor, ele deixa de ser forte e passa a ser antifrágil. Exatamente por conta disso,
se prepara, mesmo que seja psicologicamente, a lidar com as situações que a gente não pode controlar. Porque quando a gente está numa empresa, numa posição de conforto que a gente estava comentando, que eu também acho que não é 100% confortável, que você pode perder esse emprego a qualquer momento, mas você não precisa lidar com as coisas que não sabe controlar. Você vai lá, entrega o seu trabalho da melhor forma que você pode. E quando você entrega um pouco mais, você sabe que você vai ganhar uma promoção. Mas é como se tivesse... Tem um plano de carreira, existe um plano. E esse plano tem começo, meio e fim, que é a aposentadoria. No empreendedorismo, não. Então não basta a gente ser forte ou ser o melhor. A gente precisa saber, além de tudo, ter estômago, né? Porque não bate aqui nem aqui, bate no estômago. Tem estômago para ser antifrágil e lidar com as situações que parece que vai quebrar a gente, mas não vai quebrar, porque a gente sabe lidar com tudo isso, sabe resolver, sabe procurar o caminho, sabe manter a calma. Se não sabe manter a calma, você está numa sociedade com um sócio, vai te acalmar e aí vai. É isso. Eu acho que é isso, você falou, bate no estômago mesmo e você aprende a lidar com isso, né, conviver com isso. Uma coisa que, para mim, foi o primeiro passo, talvez, dessa percepção, né, que você, é o que você falou, né, num emprego nada é certo, né, nada na vida é isento de risco, né, viver é risco. Mas você tem uma organização que ela tá estruturada numa estrutura de responsabilidades, né? Então você sabe exatamente o que é a tua responsabilidade, o que não é. Quando você faz um pouco mais, você avança um passo aquela organização, mas a organização existe. Ela existe, ela foi construída e você faz parte dela. Quando você se torna empresário, você tem que construir a organização. E ela precisa funcionar para que o valor do seu negócio chegue da melhor maneira pro seu cliente. E até ela funcionar, dá um monte de coisa errada. E você acertar, e você também precisa ter a percepção, né? E o Deli é brilhante nisso também. A percepção de quando precisa modificar esse organismo que você construiu, que você criou. E esse você construiu, você criou, demora um pouco, talvez, né? Pelo menos para mim, demorou um certo tempo, né? Até porque quando nós fundamos a empresa, nós éramos 4 sócios, né? Como eu falei, um dos sócios, né, o sócio que a gente acabou, né, que acabou saindo da sociedade logo no início, ele também era mais velho, né, então ele era também, né, dentro do quadro de executivos, né, da consultoria anterior, então ele era bem mais velho que eu, então naturalmente, pela construção da empresa, ele tomava conta do negócio, né, e tomar conta do negócio, o empresário sabe o que eu estou falando. E fazer tudo que tem que ser feito para a empresa funcionar, que vai para além do seu trabalho no dia a dia, né, então é tudo que você faz para o negócio andar para frente. Ele fazia isso com a Delia, né? E no momento em que ele sai da empresa, eu precisei assumir esse papel, não tinha outra pessoa para fazer. E eu sabia que era meu papel ali entrar nesse momento, até para que o impacto, né, da saída dele fosse mínimo, né? E o Delia continuasse focado e dedicado a fazer o que ele fazia melhor, que era trazer as oportunidades, mas eu já gosto de atender o cliente. Então eu entrei naquele papel, automaticamente me coloquei naquela posição, e foi um momento muito difícil para mim, né, pessoalmente, porque eu era muito nova ainda, né, talvez 28 anos por ali, mais ou menos. Eu tive que aprender a não ter ninguém, você não tem ninguém acima de você, né? Antes eu não tinha, mas tinha, né? Tinha pessoas ali. Não tem ninguém te demandando o que você tem que fazer, você cria suas próprias demandas. Eu tive essa dificuldade, Camila. Que bom que você tocou nisso, eu nunca tocou nisso no podcast, eu tive essa dificuldade. No momento que eu falei assim, tá, e agora? Qual é a próxima tarefa? Eu que tenho que fazer as minhas demandas, porque, tipo, o negócio precisa funcionar. E eu terminei, tá, construí a empresa, fiz a marca, e agora? Não, isso é uma coisa que é, assim, do empresário, né? Eu ia agora, tem que ser para a direção certa, né? Eu ia agora, depois. Isso é uma coisa que é um desafio de construção. Essa parte, eu acho que eu já tinha um pouco menos difícil, porque eu fazia construção, né? Mas não a gestão. O que doeu para mim, aí mais especificamente nessa etapa, que eu acho que você também já deve ter sentido isso, você não tem mais um chefe. E o chefe é a palavra chefe, né? Não o cargo, né? A palavra chefe. E o chefe, na natureza humana, na sociedade atual, ele é um elemento importante da psicologia das pessoas, assim, você inconscientemente, e eu falei isso para vários amigos meus na época, você coloca várias das suas frustrações, problemas, dificuldades no seu chefe, ou no seu chefe ou na sua empresa, né,
caraca, eu tô cansado, pô, culpa daquele cara lá. Pô, o que eu tô fazendo aqui é muito chato, culpa dele. Pô, tá dando tudo errado, culpa dele. Pô, não vou receber o gosto, culpa dele. Pô, não tô sendo promovido, culpa dele. Pô, tô ficando enjoado, tô com gastrite, culpa dele. Ou culpa da empresa. Não, eu mereço de repente eu tô trabalhando muito, mereço aumento. Tipo assim, mandou todo mundo embora, eu tô trabalhando por 2, eu mereço aumento. Meu querido, se você tá trabalhando por 2, é porque essa empresa tá precisando de dinheiro no momento pra, inclusive, pagar o teu salário, sabe? Você É tem aquele negócio. essa visão porque você tem negócio, né? As pessoas geralmente falam assim, ai, quando eu começo, né, mandou todo mundo embora, tô trabalhando por 2, nesse momento precisa de aumento. Não é agora que você precisa de aumento. Você vai precisar de aumento quando você tá trabalhando por 2 e essa pessoa vai contratar uma pessoa e agora eu preciso de uma promoção. É isso. Aí as pessoas não têm isso, né? E acontece muito isso com o empresário, do tipo assim, na hora que ele mais precisa daquele funcionário, que você tá contando com tudo, ele vai acumular tarefa. É ruim pro funcionário, pro empreendedor, ele também tá acumulando tarefa. Isso aconteceu comigo, o funcionário te abandona. Eu lembro que quando a gente quebrou pela primeira vez na Print Love, a gente tinha 8 funcionários, a gente mandou todo mundo embora e ficou com uma, e a gente conversou com essa situação, olha, vai acontecer isso, você vai acumular um pouco de tarefa, a gente espera que seja temporário, você topa ficar, né? Ela topa, tem 2 meses, ela espanou. E eu entendo o motivo dela ter espanado, ela estava acumulando funções, e a gente estava tentando pegar leve com ela no acúmulo de funções, a gente estava tentando pegar leve na parte de você errar, de você não terminar tudo no seu dia, a gente também estava acumulando funções, a gente mandou 8 pessoas embora. Mas ela não... Foi um momento que ela falou assim, mas eu acho que agora eu preciso de um aumento. A gente mandou todo mundo embora porque a gente não tem dinheiro para pagar o nosso salário. Isso dói um pouco quando você está construindo uma empresa. Ela ganhava mais do que eu. Mas isso era normal no início, né, da empresa. Isso é uma coisa que você tem, né, como construção, exata. Não é culpa do funcionário. Não tem. Mas é tão difícil desse lado também. Não, e é uma opção que você faz, né? Mas é exatamente isso que você está falando, né? Eu acho que essa perspectiva, por mais que fosse falando, a pessoa talvez pense assim, não, mas eu consigo perceber quando eu estou fazendo isso. Não consegue. Você percebe porque é quando te falta, né? É como se tirassem o seu chão e aí você fala assim, cara, tudo agora, né? E esse senso de responsabilidade, ele é um senso que ele é assustador para muitas pessoas e eu acho também por isso muitas pessoas não querem, não gostam, não se dão bem com a carreira de empresário. A responsabilidade de você ser responsável por tudo que dá certo e errado. E todo mundo vê o que dá certo, né? Todo mundo fala que é bacana, pô, né? A Camila abriu empresa cedo e tal, a história é bonita, né? Eu tenho um professor, né, que já, né, tive algumas aulas diferentes com ele, o Marcelo Desterra, um cara, assim, excepcional, fora da curva. Até tive, umas 2 semanas atrás, né, conversando com o pessoal do canal dele. E ele, uma vez, né, além de todo o conhecimento técnico absurdo, né, que ele passa, ele conseguiu passar esse ensinamento, que é um ensinamento de vida. Uma vez ele foi dar uma aula pra gente, ele colocou num slide, eu achei aquilo muito, muito assim, inteligente, né? 2 coisas no slide. Botou de um lado o que era a carreira dele bonita, que deu certo, e que todo mundo fala. É o que tá no LinkedIn, é bonito, né? E do outro lado ele botou tudo que deu errado. E que ninguém sabe. Quem sabe é ele só. E ele não tem nenhum... E aí, né, de novo, ele é um cara de uma carreira consistente, né? Então estudou no colégio militar, né? Passou pro ITA, foi primeiro lugar. Então ele tem uma carreira extremamente consistente. Não é o tipo de pessoa que no Brasil, e aí tem um pouco da cultura brasileira do antifracasso. A cultura brasileira não gosta de falar de fracasso. A cultura americana abraça o fracasso e constrói. Isso a gente percebe muito claramente, isso é muito interessante, né? Mas a europeia já não tanto, né? Porque já está tudo muito construído, né? Então, acho que o brasileiro, de alguma maneira, herdou isso, né, do europeu à toa, né? Porque, pô, a gente tem que construir economia. Então, cara, quem constrói é quem erra, não é quem acerta, né? Quem acerta, possivelmente, não precisou se desafiar em muita coisa. Ele não tinha por que trazer a discussão dos fracassos dele, ele trouxe aquilo. E eu falei, cara, comecei a enxergar a vida por esse lado, né? Ou seja, Um inspirador, né? É como que ele colocou, ele falou, então agora eu vou contar assim, ó, isso aqui foi tudo que deu certo, bacana, tá, agora eu vou contar tudo que deu, ó, isso aqui aconteceu porque isso aqui deu errado. E aqui eu fiquei, então foi linkando, né, o quanto que o teu fracasso, né, o quanto que o que você erra te leva para coisas positivas. E, enfim, eu acho que isso para mim foi uma lição, assim, de vida, né, que ele trouxe naquele momento. A gente estava conversando, antes de começar o podcast, que eu estava falando desse projeto. Como esse projeto está indo bem, um número de pessoas que estão me procurando para participar do podcast está muito grande. Eu estou tentando ainda me organizar com esse pequeno sucesso que está acontecendo. Mas, sabe por quê?
porque ninguém quer falar com quem está caminhando. Os podcasts de negócio que a gente vê no YouTube, no Spotify, é só com quem já deu certo, com quem tá faturando milhões, com quem já tá lá em cima, com quem... Se bem que, tipo, se a Camila é a pessoa mais alta que a gente já trouxe aqui até hoje. Mas você tá entendendo? Ninguém quer falar com quem tá construindo ainda, porque a pessoa que tá construindo ainda tá errando muito. Ninguém quer parar pra ouvir. Não, mentira, ninguém quer parar pra conversar com essa pessoa, mas muita gente quer parar pra ouvir. Porque, tipo assim, você tá tentando isso, você não sabe o que tá acontecendo, e você tá... Porque o erro, enquanto a gente tá pequeno, é muito fresco. A gente ainda tá vivendo correr atrás daquele erro, né? Que nesse cara fala, isso deu certo porque eu errei aqui. O erro, enquanto a gente é pequeno, tá muito fresco. A gente ainda tá vivendo aquela dor, Ele traz um impacto muito grande, né? Ele traz um impacto muito grande, né? Quando você tá no início, né? Aquele erro, ele se torna algo que parece que vai colocar tudo a perder. E você perde um pouco dessa perspectiva, né? Eu acho. Quando tudo dá certo, isso vai ficando... E uma vez, né, num do podcast que a gente começou aqui, a gente falou assim, depois quando tudo dá certo, a gente até esquece desses perrengues que a gente passou no começo. Eu acho que tem uma coisa que você tá falando, tem toda... Pra mim é exatamente o que eu vejo, né? E é até uma discussão social, né? Não só você tem essa característica, eu acho, da cultura brasileira de valorizar o sucesso, ainda que seja um sucesso falso, né? Um sucesso que você fez um jogo de palavras ali, né? E construiu um pseudo-sucesso, né? E mal posicionado, talvez, né? Pro que está sendo colocado. E você discrimina o fracasso, você não fala sobre o fracasso. E as pessoas, elas são enganadas, né? E eu acho que você você tá se propondo a esse serviço, né? Você está trazendo o que é a capacitação necessária para aguentar e saber reagir na trajetória real, né? Porque ainda que sejam os grandes empresários, como você colocou, né? Mesmo sempre que eles são convidados a falar, né? Eles vão ser convidados em ambientes em que você não está interessado em ouvir o que deu errado. Você está interessado em contar uma história bonita. O exemplo, a história do exemplo. Olha, esse caminho aqui vai te levar no sucesso. Não vai, porque você vai errar. E esses caras não estão comentando que eles não, quando eles erraram. Não contam, eles não têm. E eles lembram, eles não esquecem, eles lembram, eles sabem. Só que eles não são convidados a trazer esse lado da história, o lado difícil, porque eu vejo hoje, né, a sociedade, de alguma maneira, ela se organizou para não querer ouvir falar sobre isso, sobre a dificuldade, sobre o sangue, né? Eu falo lá, a estratégia do Churchill, sangue, suor e lágrimas. É isso que é ser empresário. É difícil, é desafiador. Você precisa acreditar, você precisa, às vezes, ter É como um casamento, é como uma religião. Você tem que ter uma fé por uma coisa que você não está vendo. Né? A visão além do alcance na prática né? Alguma coisa ali vai funcionar. E muitas coisas, né? Quando você se propõe a fazer um negócio, muitas coisas dão errado. Muitas coisas dão certo. Né? E o que diferencia um negócio que funciona de um que não funciona? São as coisas que são as suas boas ideias que você executa bem e dão certo. Porque muitas vão dar errado. Não existe nenhum empresário que acertou tudo. Não existe. Se você tem algum tipo de conteúdo que coloca isso, o conteúdo não é fidedigno. A trajetória do empresário. Né? E hoje, né, você tem discussões em termos de empreendedorismo, né, como você falou, né, o cara que está na trajetória está construindo o tipo de material técnico, né, que existe para esse empreendedor no Brasil. Ele é um material técnico que para mim é pouco útil, porque ele vem de né, enfim, comunicadores que não são empresários na prática, né, não construíram um negócio, não falam de empreendedorismo de um lugar que não conhecem, né, a prática da coisa. Então, criam uma narrativa bonita, que não é romântica, né, de que, né, enfim, trazem elementos técnicos que eu entendo que alguns de você tem acesso a informações específicas, né, como engenharia, administração, economia. Algumas faculdades te trazem mais, né, algumas formações trazem mais de informação do que outras práticas para abrir uma empresa, mas, né, sem nenhum tipo né, enfim, julgamento de valor, é só prática. E aí um pouco desses conteúdos traz isso, né, alguma questão relacionada ali a finanças, né, ok? Mas trazem um conteúdo que é um desserviço para mim, né, ao que é o criar uma empresa, de fato, a criar um negócio. Porque na prática você precisa saber lidar com o desafio e lidar com o fracasso no lado humano. Isso
perpassa a empresa que você está criando o negócio. Isso é você com você, né? Como você lida com o fracasso? Como você lida com o seu próprio fracasso com você mesma, né? E assim, Camila, o que é o fracasso? Porque, tipo assim, um fracasso tá baseado em quê? Como tem uma frase do Henry Ford muito legal, que eu gosto muito, que ele fala assim, há mais pessoas que desistem do que fracassam. Porque, tipo assim, um erro seu não é um fracasso. Fracasso é o resultado final. Se você errou aqui, você vai tentar de novo, você não tá fracassando. Sim. Fracasso é quando você acabou, não dá mais. E, geralmente, as pessoas desistem antes de fracassar. Sim. Elas têm, porque não tem incentivo. Isso que você falou da cartilha, eu vou fazer um jabá aqui, mas é um jabá verdadeiro. Eu criei o meu curso com essa visão, com essa preocupação. com a leveza e o não romantismo. No meu curso, das minhas aulas, eu falo assim, até mesmo, vai abrir um CNPJ? Cuidado, porque aqui você vai ser passada a pena, aqui acontece isso, aqui acontece isso. Eu não é a cartilha, porque a cartilha tem aí na internet. Não é a cartilha do, você segue esse passo e você vai chegar lá. Não, até porque o passo a passo, eu coloco um exercício, nem dá na minha aula, nem tem no meu e-book. Mas eu fico falando assim, cuidado aqui, nessa parte aqui você vai errar. Eu já errei nessa parte. Então, nessa parte aqui, presta atenção, você vai errar. Coisas que ninguém fala, não. Esses dias eu tava falando, tipo assim, coisa besta. Do tipo, quando você abre um CNPJ, você começa a receber e-mail de contabilidade te mandando boleto. E tem gente que paga. E ninguém me falou isso no começo. Tive que descobrir sozinho. Então, tipo assim, aqui você vai errar, aqui você vai errar. Meu curso é mais ou menos assim. É isso. Atenção, aqui você erra, você erra, você erra. O passo a passo tá na sua lista de exercícios. Tem um Trello que tem um passo a passo. Mas a aula aqui, eu vou mostrar pra você aqui, tome cuidado. Aqui vai... Já aconteceu comigo, já vi gente acontecendo. É um pouco menos romantizado, um pouco mais prático, porque vai acontecer com você também, sabe? E a gente querendo, né? A gente não pode tentar, né? E achar que a gente está inserido numa cultura, numa sociedade diferente da que a gente está. A sociedade brasileira, ela foi colonizada por um país europeu e a riqueza, ela foi construída e disseminada de cima para baixo, né? Então, assim, a gente tem a figura, né, do que enfim, né, a gestão local do país, né? Então, isso trouxe essa visão hierárquica da distribuição de riqueza no país e ela não é diferente por exemplo, da sociedade americana, onde os imigrantes, eles construíram, né, o que eles precisavam construir para ter os seus negócios. Então, essa é uma visão um pouco diferente, né, de como foi feita a colonização daquele país, né? Então, só para dar um exemplo que eu acho que é mais próximo da gente, né, como brasileiro. A sociedade, ela abraça esse tema de ser empresário. Então, você percebe que no Brasil, por exemplo, é um problema você ser uma empresa nova, né? Como eu comentei aqui. E a gente sabe disso porque a gente é brasileiro, né? A gente é brasileiro e atende, né, grandes empresas. Não é algo bem percebido. É percebido como algo que vai de encontro à qualidade e competência. Enquanto que no mercado americano, não. Isso é normal. É normal. A todo momento existem empresas sendo construídas. A todo momento. Então, isso não é nada fora do normal. A sociedade, ela entende isso como parte da prática, né? Existe uma montoeira de empresas, né? Então, acho que o que eu percebo agora, né, também, né, fazendo negócios em outro país, né, parte da internacionalização também é isso, né? Você ter essa curiosidade, né? Então, entender onde você está entrando e não impor, né, mas entender. A economia é muito grande e tem muitas empresas. E isso é algo construído, né? É algo vivo. Não é assim, tem um monte de empresas que foi construída há 500 anos atrás. Não, as empresas, elas estão sendo construídas, elas estão se adaptando, desafiando. É muito normal isso, né? Você ter pessoas que abrem empresas e vendem seus negócios e vão para outros negócios. É normal. Então, essa cultura do brasileiro, ela é cruel com o empreendedor. E muito mais cruel com o empreendedor pequeno. O empreendedor pequeno, ele vai ter uma primeira dificuldade, que é a família, né? Onde você trabalha mesmo, mas você não conseguiu um emprego, né? Então, Então, por que você não está trabalhando? É um pouco pior a pergunta, né? Mas é isso. O que você está fazendo? Tá fazendo isso e você não está trabalhando? Não, eu estou fazendo isso. Mas é por isso que eu tô falando. A cultura, ela é maior do que o comportamento das pessoas, né? A gente é condicionado, a gente vive nesse país aqui que a gente vive, não tem jeito. Mas está mudando, eu acho que está mudando, porque o número de pequenos empreendedores está crescendo tanto. E outra coisa, eu peguei uns dados há pouco tempo atrás para colocar na minha página de vendas, que eu nem coloquei. O número de pequenas empresas hoje está girando uma parte da economia do país bem grande. Inclusive, as pequenas empresas hoje em dia estão empregando mais do que quando você pega um montante, assim, saiu isso no Valor Econômico. Enfim, eu peguei as reportagens para colocar no meu site, nem coloquei. Porque não li.
Eu só fiquei falando. Agora, talvez eu precise ler essas reportagens. Mas tá crescendo, cara. As pequenas empresas têm 1, 2, 3 funcionários, são muitas hoje em dia. E as empresas grandes não estão dando conta, porque o nosso país é muito difícil de crescer também, né, Camila? Você sabe disso. Não, e naturalmente, né? Isso é o que a gente espera, né, do nosso país como cidadão, né? Acho que todo cidadão que é patriota espera que o país dê certo, que o país cresça, né? Então, para que a economia cresça, isso tem que ser encarado dessa forma, da forma real, e não como um sonho ou como um conceito quase de filme, né? Ah, vamos fazer aqui um curso sobre empreendedores. Parece que você está vendo um filme, né? Uma coisa assim, né? Um romance um roteiro pronto. É isso, né? A prática a sociedade ela precisa se estruturar para suportar esse tipo de atividade, e você é parte disso, você está fazendo esse serviço, né? Você é uma parte da sociedade que está suportando esse tipo de movimento, mas ainda é pouco, eu vejo no Brasil, para suportar essas pessoas. As pessoas querem fazer, são pessoas que têm vontade, que têm coragem, né? Enfim, mas elas precisam de suporte, porque a sociedade, por mais que você tenha, você sempre vai ter na história do empreendedor, quem te suportou no início? Vai ter uma lista de pessoas que te ajudaram no início e falaram, vai que vai dar certo. Sempre tem. Mas sempre tem um conjunto grande de pessoas que falam assim, nossa, e aí tem o outro lado, né, também, da sociedade. É o outro lado, né, que o empresário vai sofrer. E aí, ok, né, deu certo, seguiu o caminho que você planejou, né, está seguindo, está no caminho que você está enxergando. Aí o outro lado de, não, mas nossa, você trabalha muito, né? O tempo todo tem alguma coisa para fazer? E sim, tem o tempo todo, né? Tem coisa para fazer, né? A padaria tem que fazer o pãozinho lá, tem que fazer. E é o tempo todo, não tem jeito, né? É o seu propósito, é a sua construção. Então, o empresário não tem paz. Eu não vou contar uma história diferente, não. Tem que sair e tem que enxergar essas coisas para também não assustar e não se desanimar. Falar assim, nossa, é só a minha família que me trata mal. Não, é a sociedade inteira, entendeu? É a sociedade inteira. Ah, só os meus amigos que acham horrível eu estar trabalhando no sábado à tarde na minha empresa. Não, todo mundo vai achar. É normal. Mas a não ser que você só tenha amigos empresários, o que no Brasil vai ser muito difícil. De novo, né? Ainda não é uma sociedade hiper empreendedora. Mas eu acho que a gente está... É isso que você falou, a gente tem que caminhar para isso. A economia tem que crescer. Camila, eu ficaria aqui mais 5 horas conversando com você, mas eu acho que a gente precisa encerrar esse podcast. Estou adorando. A gente deveria ter marcado um episódio de 5 horas, né? Se a gente soubesse. Camila, antes de encerrar, eu quero primeiro aproveitar esse gancho do suporte e pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, suporte um pequeno empreendedor. Esse projeto é para ajudar outros pequenos empreendedores. Já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, deixa seu comentário. Se tiver com alguma dúvida, deixa sua pergunta para a Camila que ela vem aqui responder. Segue a Légio lá no LinkedIn, vai ver o tanto de conteúdo importante e significante para o Brasil inteiro ter nessa rede social. Mas antes de encerrar, já estou pedindo aqui o seu like, mas antes eu quero falar para você, Camila, que eu vou deixar um espaço aberto no finalzinho desse podcast para você mandar a mensagem que você quiser, o que você queria deixar como uma última sensação de Camila aqui nesse episódio de hoje. Eu acho que... Não, primeiro, é muito boa oportunidade de poder falar desse assunto, né, com essa ótica que você está trazendo. Eu acho que isso é um serviço que você está fazendo para a sociedade, como eu te falei, não é um podcast. Na verdade, você está trazendo elementos que as pessoas realmente carecem. E não é todo mundo, né, como eu falei, que tem o suporte, que tem o incentivo da família, né? E eu tive essa oportunidade, eu tive esse privilégio, né, de família, né, de amigos. Mas eu entendo que a gente tem um ambiente que ainda não é favorável para o empreendedor, para o empresário, para o autônomo. Você tem até uma confusão nas palavras, né? A pessoa ela tem um pouco de vergonha, né? Dificuldade de se colocar, né? O que eu sou de verdade. Então, isso é importante, né? Como assunto. E eu acho que, a minha perspectiva, ela é que é extremamente importante, é extremamente necessário que existam pessoas com essa disposição, né, disposição de colocar como parte das suas vidas, do seu propósito, da sua construção, né, da sua caminhada, construir um negócio, né, que não seja um negócio para a vida inteira, que seja um negócio como você construiu, você gerou, né, riqueza, gerou oportunidade, gerou emprego,
né, influenciou pessoas. Então, quanto que isso não é importante dentro do que, né, outras pessoas podem ter visto e ter, né, levado para outro lado. Eu acho que é uma atividade extremamente importante na sociedade que a gente está e que precisa ser valorizada e suportada da maneira correta, né? Suportada em vários níveis da maneira correta, para que essas questões né, reais sejam tratadas. E a palavra final, para mim, que sempre fica quando falo de empreendedorismo, né, de ser empresário, é resiliência. Não é um jogo de inteligência, não é um jogo técnico, não é um jogo de currículo, é um jogo de resiliência. Cara, é você se acostumar, né? E aí, né, de novo, você sabe disso. A pessoa que vai se aventurar a fazer algo sozinha, provavelmente ela é muito boa no que ela faz. No grupo que ela convive, ela é a melhor, uma das melhores, né? Porque senão ela já não estaria com aquela disposição, né? Tem esse contexto. E essa pessoa que está acostumada a lidar com sucesso, lidar com fracasso é muito difícil. Não é o comum, né? Não é a rotina dessa pessoa. E uma vez que você trata esse problema, enxerga isso, aí vem a resiliência, né? Você se acostumar, né? E trazer uma humildade para o seu jogo de carreira, que normalmente não é um jogo de humildade, é um jogo de vaidade. Né? A pessoa que consegue trazer a humildade para esse equilíbrio, né, da sua construção de carreira, para mim é a pessoa que tem sucesso nessa construção, nesse propósito de ser empresário, de construir um negócio. O equilíbrio vem porque antes do CNPJ tem o CPF, né? É isso. Gente, é com essa qualidade que a gente começou nossa terceira temporada. Já viu que a temporada tá recheada de bate-papo bom. Inclusive, esse é o nosso maior episódio até hoje do podcast, da história do podcast. E é assim que a gente vai encerrar o primeiro episódio da terceira temporada, com esse poço de conhecimento, com esse poço de coisa... Nem sei explicar, Camila, porque como eu disse no começo, a gente não está falando aqui de uma pequena empreendedora, a gente está falando de uma grande empresária e agora internacional, né? Camila, muito obrigada por dividir sua história, sua experiência, a sua inteligência, o seu espaço e por topar participar dessa aventura aqui comigo. Não, eu te agradeço. Te agradeço pelo convite, agradeço em nome de todos, né, pelo que você está construindo e vamos continuar fazendo junto aí. É isso. Te espero no próximo episódio, semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.